Salve, rapaziada. Meu nome é Elias. E a gente vai reagir hoje à reação que o Super Xandão fez ao vídeo que eu mandei pra ele na live. Eu tinha feito um vídeo explicando algumas coisas sobre Saula Escritura. Mandei pra ele, ele reagiu na live. A gente vai ver aqui a reação dele, tá? Eu não vai ser a primeira vez que eu vou assistir isso aqui. Porque eu assisti na live quando tava ao vivo. Que fui eu que mandei também. Tanto que até vai aparecer o superchat meu aqui na live falando algumas coisas. Mas eu tô assistindo aqui de novo com vocês porque eu não ia ligar o OBS e fazer uma reação na hora, porque eu queria ver o que ele ia falar de uma maneira fluida, porque senão cada ponto que rebatesse, alguma coisa assim, eu ia ter que ficar pausando pra explicar, e daí ia perder a reação, entendeu? E daí se precisasse falar alguma coisa no chat, na hora não ia estar, porque já ia estar lá na frente, ia estar lá atrás ainda explicando algo. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Então bora ver o que o Xandão falou sobre o nosso vídeo. Rapaziada, Vamos ver o vídeo do Elias aqui, ó. O Elias aí que participa da live também. se inscreveu, hein? Façam o mesmo. Sigam o exemplo, que aqui vai ter muito conteúdo bom sobre doutrina. Se vocês tiverem alguma dúvida também, protestantes, judaizantes, qualquer coisa, pode mandar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando. Eu vou fazer muitos vídeos explicando, só que vai demorar um pouco ainda, por causa que eu tenho que arranjar tempo pra fazer essas coisas. Agora é o quê? 2 da manhã, que é o tempo que eu tô conseguindo tirar pra fazer isso. Então, mano, mas deixem as dúvidas aí que eu vou sempre conseguir começar a postar mais vídeo aqui no canal, tá? Deixa eu ver. No vídeo de hoje eu reagirei a um vídeo feito pelo Dr. Romulo em relação aos questionamentos e ataques constantes contra a Igreja Católica na live do Xandão. O intuito do vídeo não é arrumar briga ou causar contendas, mas sim Vê todos juntos em constante evolução em busca pela verdade. Tamo junto, Vai Elias. assistir Ben Mendes hoje? É nóis. Vamos ver se der certo na hora do almoço. Na hora do almoço, se der certo, eu vejo. Ô, Vitão, tamo junto. Obrigado aí pelo superchat. Deus abençoe. Meu nome é irmão. Elias. Olha o tanto... Olha o tanto de aba que tem ali em cima, mano. Pô, ainda foi mal aí pelo vídeo ter meia hora. Pô, o cara tá com 70 vídeos pra reagir. Eu mandei um vídeo de meia hora pra ele, né? Mas tudo bem. Eu criei esse canal aqui pra conseguir... Pra começar a rebater algumas coisas que as pessoas mandam na live do Xandão. O Xandão é um cara que eu gosto muito. Realmente me importo com ele. Acompanho ele desde 2020, lá quando ele fazia card no Instagram. Tamo junto, Elias. E, Brabo, das antigas, hein? Todo dia tô lá na live dele. E é um conteúdo que eu sei que ajuda muitas pessoas. Mas ainda assim, tem várias questões, questionamentos que as pessoas colocam que realmente não são congruentes com a verdade. E na minha visão, muitas delas até têm uma má intenção por trás. Por isso eu criei esse canal, pra gente reagir a algumas perguntas, Joãozinho responder algumas mandou perguntas que R$5 mandam lá na live do e Xandão também, pra falar coisas que não estejam... Lava sua boca pra falar do Messi. Ele construiu o maior hospital contra o tratamento de câncer infantil da Europa. Tem Olha 7 só. bolas de ouro, 4 Champions, Copa e você faz o... Além de passar o dia todo no P. Ai, que bacana, hein? Parabéns. Vai lá e lambe as bolas do Messi. Passa pano pra tudo e lambe as bolas dele. Ah, dá uma lambida lá. Passa melzinho lá e lambe. Bem gostoso. Ah, esse é o gado que o povo gosta. O povo não, que o sistema gosta, né? O gado brasileiro. Oh, beleza, hein? Relacionado diretamente. Mas hoje eu vou fazer aqui um react do vídeo do Dr. Rômulo que ele fez respondendo aos ataques que as pessoas fazem constantemente na live do Xandão em relação ao catolicismo, né? Que já é muito tempo, ele já viu muito conteúdo sobre isso, que as pessoas mandam, etc. E eu ainda acho que tem uma certa confusão na cabeça de muitas pessoas do chat, e talvez até na do Xandão, de algumas questões que ele fala nas lives, etc. E hoje a gente vai reagir aqui esse vídeo do Rômulo, que por sinal é um ótimo cara, acompanhe direto os vídeos dele. Se inscrevam no canal dele lá, se inscrevam aqui no canal também se vocês puderem. O professor Rômulo é brabíssimo. E o professor Rômulo é muito brabo, cara. Eu tava reagindo o vídeo hoje que ele fez, tava vendo? Reagindo ao vídeo do Paulo Júbilo. Aquele cara lá, o biólogo que foi no Flow. É o biólogo da galera. O cara é bom, é o biólogo da galera. Olha o jeitinho que ele fala. Ele é todo animado, é o biólogo da galera. Ele é gente como a gente. Cara, eu nunca senti tanta gastura vendo um vídeo como aquele, tá? Nunca se... Procura aí, Dr. Rômulo, livre-arbítrio, Paulo Júbilo. Porque eu não quero passar essa vergonha sozinho, entendeu? Então vão lá e vejam isso aí com os próprios olhos. E daí vocês vão entender o que eu tô falando. E agora a gente vai começar o react, tá? Vamos todos torcer para que todos nós sejamos guiados pelo caminho da verdade. Beleza? Só vou acelerar um pouquinho. E é um tema importantíssimo. Porque o Rômulo ele fala bem devagar. Esse vídeo ele foi motivado pelo meu último vídeo, né, em que eu agradeci o Alexandre do canal Super Xandão pela generosidade de ter divulgado meu canal e me elogiado várias vezes. Né, e ele fez um vídeo resposta, mais uma vez de forma extremamente educada, mais uma vez me elogiando muito, elogios esses que eu não mereço. Queria eu ter a metade da inteligência que o Xandão atribui a mim. Né, mas ele colocou O professor é modesto, hein? algumas objeções que ele tem ao catolicismo. Bacana. Eu acho que é meio complicado pro Dr. Rômulo de poder ver as respostas do Xandão, porque na live a gente sabe como é. O cara tá reagindo lá e do lado vem um "Vou, Xandinho, vou!" E eu, porra. Vocês vão ver isso aí na live, o que aconteceu. E daí ele deve ter sido bastante interrompido, né, no Pois react, é. então ficou bem fragmentado. Isso é uma das
os malefícios, assim, mas também é bom porque deixa a live dinâmica. Mas eu imagino que deve ter sido difícil pro Romulo pra poder reagir e pegar todas as partes certinhas, a não ser que algum canal de cortes tenha postado. Eu vi que o Livre Circulação postou. Talvez ele tenha assistido lá, não sei. Um pouco mais claro para mim quais são os problemas que ele tem em relação ao catolicismo. E a minha ideia original era de reagir ao vídeo dele e discutir os assuntos enquanto eu reagia. Mas eu percebi que não ficaria um vídeo muito objetivo, principalmente porque o Xandão tem muitos seguidores, tem muitas opções. Eu falei, bem que eu falei. E eu acho que é melhor fazer um vídeo mais geral sobre os problemas que os protestantes, de forma geral, atribuem ao catolicismo, né? O Xandão... Protestantes e judaizantes, porque o que mais tem lá é judaizante, tem uns mistura cristão, israelismo, judaísmo, ixi, é o que mais tem lá. Tem muita mistura mesmo. Galera mistura bastante coisa aqui na live, né? Tem gente de tudo quanto é lá. Pô, e que mistura, hein? E que mistura, pelo amor de Deus. Então não é só protestante. Com tudo quanto é tipo de pensamento. Não, tem... Olha, o buraco é bem fundo, hein? Ele menciona ele menciona... Tem até satanista. Ele acredita ser a adoração aos santos, os católicos costumam ter, e ele acredita que os católicos mudaram os 10 mandamentos, né? Esse aí eu já mandei um vídeo pro Xandão, ele já assistiu na live, já vi. Esse ponto já tá batido, tá? Inclusive até teve algumas pessoas que ficaram... Tiram, é um checklist, vamos riscando, ó. Brabo. Falta mais o quê? Dogma, adoração a santo e o Papa. Vamos ver, né? Eu ansioso ver. A maior alegria pra mim na minha... Olha, a maior alegria desses últimos tempos seria ver o Xandão se converter ao catolicismo, cara. De verdade. E não por causa que eu quero que ele faça parte do meu time e tu é um fanático religioso que tu quer que todo mundo faça parte da tua bolha fajuta. Não é isso. Não é. É porque eu não nasci católico, não fui de uma família católica, fui buscar a verdade de uma maneira parcial, entendeu? E encontrei no catolicismo. Todas as dúvidas que eu tive, eu consegui tirar no catolicismo. Todas mesmo, todas. Tu coloca um ponto, todas essas dúvidas que vocês protestantes têm, que vocês ateus têm, tudo isso eu tive igualzinho. Eu era agnóstico, até 2020 eu era agnóstico, tá? Todas as dúvidas eu consegui tirar o catolicismo. Todas. Entendeu? Por causa que era uma busca pela verdade. Não era porque eu me senti bem nem nada. E eu sei como o Xandão tá nessa mesma busca, eu fico ansioso pra que ele chegue logo, entendeu? Fico realmente ansioso. Elias, mas daí tu é muito prepotente, tá falando que o catolicismo é verdade. Bom, busca a verdade aí, de uma maneira constante, firme, sem implicância, que uma hora tu vai chegar nesse lugar que eu já falei pra vocês, né? Mas vamos lá. Lá. Ai, meu Deus, ele falou que o catecismo é superior à Bíblia, não sei o que. Olha, é por isso que eu não consigo entender quem é a favor da livre interpretação. O cara não consegue interpretar uma coisa básica que eu falei, um exemplo básico, uma analogia básica de primeira série que eu falei, pra falar que eu disse que o catecismo é superior à Bíblia. E mesmo assim, todo mundo tem a capacidade de interpretar a Bíblia igual, e vai ser verdade, cada um com a sua interpretação. Olha, é foda, né, mano? Porra, isso aí não dá pra mim, mano. Isso aí, eu não lembro se o Xandão chegou a comentar sobre isso, mas eu queria muito saber a perspectiva dele sobre isso, cara. O tanto de bosta que o nego fala, que o nego interpreta na live, e mesmo assim, cada um tem a sua própria interpretação e a própria verdade. Eu queria realmente saber, eu não lembro exatamente se ele falou, mas vamos ver aqui. Olha, mano. Sinceramente, né? O cara não consegue entender uma frase básica que eu falei. Então... É complicado. Galera, tem gente que interpreta de tudo quanto é jeito. Muita diferença de interpretação, né? Por mais direta e reta que seja. É impressionante isso, né? Ainda que ele tem... É impressionante. Eu também fico extremamente impressionado quando eu vejo uma burrice tremenda, como algumas pessoas do chat manifestaram naquele dia lá. Tem a capacidade de interpretar a Bíblia e dizer o que é verdade e o que não é lá. Olha, mano, isso pra mim já é uma prova cabal da palhaçada que é essa doutrina. É um forte defensor da ideia de sola escritura, né? Que a Bíblia deve ser o centro, que todo mundo deve ler a Bíblia por conta própria e tirar conclusões dessa é o que eu tava falando. O chat eu não consegui colocar aqui por causa do replay ao vivo. Não lembro se já falei isso, mas é porque era aqui, ó. Tá disponível o replay do chat, tá? Mas o Xandão, graças a Deus, ele mostrou uma abertura muito grande, ele tem uma simpatia grande pela Igreja Católica e inclusive gosta do padre Paulo Ricardo, né? Então, vamos discutir esses assuntos que ele trouxe, mas outros que são comuns, né? Que a gente escuta nos meios protestantes, né? Não que o Xandão seja especificamente protestante, mas enfim. Eu queria iniciar com essa ideia da... até porque eu não sou nada, né? Eu sou só um cara que gosta da Bíblia e eu tento seguir o máximo possível que tá lá, né? E tenho minhas falhas também. Eu gosto do padre Paulo Ricardo porque ele é um homem inteligente, sensato, fala muita coisa boa, né? Então, quando eu vou avaliar uma pessoa, eu não avalio pela religião que ela está inserida. Primeiro eu avalio as ideias, se o que ela está falando é bacana, é verdadeiro, é útil, faz bem pro outro. Se faz bem pro próximo, tem o meu apoio. Eu gosto disso, né?
Eu acho que tudo isso nos aproxima mais da verdade, ajuda a nos aproximar da verdade. Então, eu não vejo em primeiro lugar qual denominação religiosa o padre faz parte, ou a pessoa em questão que está falando faz parte, né? Sola Scriptura. Isso aqui que ele falou tá muito correto, tá? Inclusive, já por muito tempo acompanhei o Iago Martins, acompanhei o Luca Martini, que são pastores. O Iago Martins, ele é presbiteriano, se eu não me lembro, calvinista, tá? É, tipo, totalmente contra a Igreja Católica, mas eu gostava, assim, de algumas posições dele, porque ele era autêntico e também falava coisas que eram verdadeiras, no meio de algumas coisas, claro, que eram contra a doutrina católica. E também eu assisti ele também antes de ser católico, entendeu? E o Lucas Martini também. E o Lucas Martini me ajudou muito, cara. Por causa que o Lucas Martini foi a primeira vez que eu vi, tipo, aquele crente com amor inflamado a Cristo, tá ligado? Pô, o cara, pô, ele tem sangue no olho de pregar a Cristo, tá ligado? E o Lucas Martini, mano, pô, se a gente vai nessa de querer, eu não vou assistir tal pessoa porque ela é tal religião, etc e tal, a gente acaba ficando numa bolha, realmente. E daí é que eu vejo problemas, que a gente não olha se o que a pessoa tá falando é bom ou não, se é verdade ou não. A gente já rotula a pessoa na hora e já descarta tudo que ela tem a dizer imediatamente. Eu não acho isso certo, tá? Não acho isso certo mesmo. Essa Pra mim, o que vale são as ideias. questão de se não ser protestante ou não, o Xandão fala que não tem religião, né? Só que eu percebo que, por exemplo, a Sagrada Escritura é uma doutrina que ele crê, só que ele não, tipo, não fala, eu sou protestante, mas é uma doutrina protestante. Mesmo que ele não saiba que seja uma doutrina protestante. Então, tem muita coisa que ele tenta ser o mais original, o mais autêntico possível, tirar as próprias conclusões de tudo isso. Só que esse próprio pensamento de tirar as próprias conclusões de tudo já vem de uma religião, entendeu? Mas isso daí é criado porque os caras, eles não querem que haja uma saída, né? O sistema quer que você faça parte, direta ou indiretamente, de alguma bolha. Esse é que é o problema, né? Só que eu não posso falar que eu sou protestante, mesmo que tudo que eu falo seja parecido com o que uma religião prega. Se você for ver a fundo, eu não vou defender tudo que a religião em questão, que eu estou sendo colocado como participante, defende. Eu não defendo tudo que tá lá. Entende? Então, tipo... eu não faço parte. Eu não posso falar que eu faço parte porque eu não faço parte, né? Então, se a gente for analisar de maneira minuciosa tudo que a religião em questão aqui não é protestante, né? Que falam que as minhas ideias se aproximam da religião protestante. Com certeza existem diferenças. Se a gente for analisar todas as ideias da religião protestante e você comparar com o que eu falo aqui, com certeza existem diferenças. É que isso, querendo ou não, sempre tentam te rotular de alguma coisa, porque senão você é um cara estranho, você é um estranho no ninho, né? Então eu não tenho rótulo de nada. Não posso falar que tenho. Isso daí que ele tá falando, de tipo, ele não poder se considerar protestante por causa que ele não entra na religião e concorda com tudo que ela fala, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tava no catolicismo, tá ligado? Tipo, quando eu tava me convertendo ao catolicismo. Por causa que eu não tinha premissas nenhuma. Tipo, eu não tinha premissas nenhuma mesmo. Tanto que eu fui estudar, como eu já falei anteriormente, tanto para ser protestante quanto para ser católico. Só que, cara, de tantas as vezes que eu ia lá, tinha uma dúvida, pesquisava e encontrava, tipo, a melhor explicação possível, via os contra-argumentos também daquela dúvida e encontrava a melhor explicação possível. Chegou uma hora que foi tantas vezes, tipo, não, agora a Igreja Católica não vai ter como responder isso, não vai ter como, cara. Como é que os caras vão defender isso aqui, mano? Aí tu vai olhar lá e tu via que tu que era uma pessoa que extremamente burrinha que não tinha entendido nada. Aí eu, não, tá, mas essa questão tá, então, deixa eu ver a próxima. Eu fui fazendo isso, mano, tantas vezes, que chegou uma hora que eu já, porra, mano, não tem como peitar a igreja, não tem, tá. Os caras são muito bons, mano. Os teólogos são muito, puta, os santos são muito bons, mano, não tem como, tá. Por isso que eu falei, se vocês querem, na busca da verdade, procurem a resposta da igreja em relação às dúvidas que vocês têm, para vocês experimentarem isso que eu tô falando. E por isso que agora eu posso assumir que tudo da igreja é verdadeiro, ao contrário do que o Xandão falou agora. Primeiro porque eu também tenho fé que a igreja é o corpo místico de Cristo, que Cristo instituiu, para não ficar essa maluquice de cada um na sua cabecinha, como a gente já falou, tanto no vídeo que ele reagiu, como já falamos agora, para não ficar essa maluquice toda, para administrar os sacramentos, etc e tal. E também por essa questão, cara. A igreja já respondeu tudo. As dúvidas que as pessoas têm, as discordâncias que elas têm, 99% já foi respondida há mais de 1000 anos atrás. Algumas são novas pós-reforma,
E daí também tem os concílios mais recentes e tal. Mas, cara, tu vai olhar os concílios, concílio de Nicéia, vários concílios, mano. A maioria das dúvidas que as pessoas têm já foram respondidas há mais de 1.500 anos atrás. No início. Muito já foi respondido. Muito. Mais de 1.000 anos, não 1.500. Mais de 1.000 anos atrás. Já foi respondido. O problema é que as pessoas, elas não pesquisam. Elas acham, tipo, é o que eu falei no outro vídeo, tá? Se você não viram, vai estar aqui no card, que vai passar agora. Mas é porque as pessoas tiram muitas conclusões superficiais sobre as coisas. Então elas acham... Elas olham um argumento patético do outro lado, do protestantismo, por exemplo, e já descartam na hora. Beleza, então é isso. A Igreja Católica é isso e tal. Mas essa mesma pergunta já foi respondida, já fizeram concílio, já fizeram tantas coisas, já foi discussão entre os maiores teólogos, os filósofos, etc. E tá tudo aí para ver os fundamentos dessas argumentações e por que eles definiram certas coisas. Entendeu? Então esse caminho aí de tu entrar para concordar comigo demorou também. Realmente seria uma coisa boa, porque eu vejo o catolicismo como uma coisa muito boa, se eu fizesse isso também. Não seria algo intrinsecamente ruim, mas também eu vejo que foi bom ter esse lado da busca pela verdade, antes de poder assumir que eu creio em tudo em que a igreja crê. Entendeu? Porque não faço parte. Manuzinho Então, superchatei R$2. Ponto. Super tu é MT sábio. E com Qual sua certeza, idade? tenho 28 anos, ô Manuzinho. Tamo junto, irmão. Obrigado aí pelo superchat, tudo nosso. Wilson Júnior superchat. Concluindo o que eu tinha falado, o Super, então, ele tá meio que nessa fase também que eu passei de verdades fragmentadas, tá ligado? Só que eu ainda tô na esperança de que um dia ele perceba que todas essas verdades fragmentadas estão na igreja. Entendeu? Mesmo que seja um pastor falando, mesmo que seja outra pessoa de outra coisa. Cara, tá lá, mano. Tá lá, velho. Tudo que você imaginar, mano. Todas as questões da tua vida, sei lá, qualquer coisa, mano. Tá lá, tá? É 2.000 anos, cara. 2.000 anos. Não tem como peitar os 2.000 anos. Não tem. Não tem como peitar os 2.000 anos. 2.000 anos de tradição, de santos, etc e tal. Tudo já foi respondido, cara. Tudo já foi respondido. Matei R$2. Xadão mostra o pezinho, vai, tô quase lá. Ah, para de ser lixo, irmão. Ô, toma vergonha na cara, companheiro. Esses caras... Então ele Joaquim mandou é o 5 pensamento reais. que dita... Xandão do cozinho. Elias Pedro. E o que a gente tem a ver com R$2. isso? Entendo. Mais pra frente no vídeo eu me aprofundo. É, vamos ver aqui, Elias. Tá indo muito bem, irmão. Vamos lá. Alma Negra superchatei de R$5. Recado pra Elias. Jesus não é romano. Ele é israelita. Ele não fundou igreja nenhuma. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele vai restaurar Israel. Isso daí parece que a história tradicional é essa, né? Alma Negra, meu querido. Foi muito educado aí nos comentários. Gostei do jeito que tu falou, tirou a tua dúvida. Mas agora eu te pergunto. Será que não tem um driverzinho de NPC? Eu não tô falando que tu é um NPC, tô perguntando. Será que não tem um driverzinho de NPC na tua cabeça? Como eu lembro na live que vai acontecer, vai aparecer aqui, de as pessoas só replicarem as coisas que elas já têm, pequenas frases, pequenas coisas que elas já têm prontos na cabeça dela, depende do assunto. Tipo, esse vídeo era a intenção de falar sobre a sola escritura. E que eu lembre da live, nenhum desses comentários chegou falando sobre a sola escritura. Nenhum. Era tipo, coisas prontas. Ó, ele tá falando sobre igreja católica, catecismo? Jesus não é romano. Tá, mas eu tô falando sobre a sola escritura, cara. Eu não tô falando sobre Jesus ser romano, não. A gente pode ver isso depois. E Jesus não é romano mesmo, Jesus é israelita. Vocês sabem por que a igreja católica é romana? A igreja católica é romana porque Pedro morreu em Roma. Simples assim. Pedro era o bispo de Roma e morreu em Roma. Por isso que ela é romana. Simples assim. Jesus não é romano. Entendeu? Jesus é israelita. Mas Pedro era o bispo de Roma. Morreu em Roma. Por isso que ela foi nos cavar e encontraram o túmulo de Pedro lá em Roma. Por isso que é a igreja católica apostólica romana. Sacou? Recado pra Elias. Jesus não é romano. Ele é israelita. Ele não fundou igreja nenhuma. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele vai restaurar Israel. Isso daí parece que a história tradicional é essa, né? Mas tem esse embate aí. Uns dizem que ele fundou a igreja e outros dizem que não, né? Mostra os... Bom, isso é meio óbvio que ele fundou. Nossa. Assunto para outro vídeo. Taco Xandão, porra, Globe.
Tamo junto, Vieira. Tudo nosso. Obrigado pelo superchat. Deus abençoe, irmão. Tamo junto. Eu acho isso demais, cara. O cara, Bob Globe. Igreja, o cara mandou um superchat falando: mostra o saco Xandão. dizem que não, né? 10.9. Eu acho Mostra o que ele saco, responde. Xandão, porra, Globe Globe. Tamo junto, Vieira. Tudo nosso. Obrigado pelo superchat. Deus abençoe, irmão. Tamo junto. Brabo. Tem algumas ações que ele tem que ele não tem certeza mais ou menos da origem. E eu percebo que tem muita coisa que é de origem protestante, que até o próprio pensamento já, não tem que ter religião nenhuma e tal, já não é um pensamento próprio do Xandão, entendeu? É um pensamento que adentrou no subconsciente dele, da forma que ele age e tal, da forma que ele enxerga, interpreta a realidade, mas que sim, está lá, e que, querendo ou não, é algo... A questão é assim, ó. Pode ser que esse meu pensamento, ele faça parte de pessoas que estão dentro da religião protestante, como você tá colocando aí. Mas eu não adquiri esse pensamento porque eu fiz parte da religião. Esse é que é o negócio. Eu nunca fiz parte da religião. Eu cheguei a essa conclusão automaticamente por quê? Porque eu percebi que houve uma infiltração absurda, pesada, em todas as religiões. Que passaram, num determinado momento, a preconizar o quê? A briga entre as pessoas. De religião tal para outra. Bom, eu sou suspeito pra falar, mas quando é que começou a briga entre as pessoas de religiões diferentes? Quando que começou? Adivinha. Foi com o nosso Luterinho, olha que beleza, cara. Olha o Luterinho mais uma vez, hein? Eu acho que ele é o protagonista desse canal aqui, hein? Esse cara vai dar muito o que falar pra gente aqui nesse canal, hein? Mas vamos ver, essa questão de briga, não sei. Bom, o Xandão, querendo ou não, tá correto, né? Tá correto. A partir do momento que cada um cria uma igreja da própria cabeça, cria uma igreja de si mesmo, como é que não vai ter briga? Cada um vai criar uma igreja diferente. Simples assim. Óbvio que vai ter briga entre as religiões, entendeu? Vamos lá. Outra religião, né? Algumas que chegam até a falar que você só vai buscar a salvação se você for de tal religião. Pra mim isso tudo é balela, entende? Eu não concordo com isso. Eu tento... É o que nem eu falo, né? Eu concordo com o que tá na Bíblia, em primeiro lugar. Então, eu acho que Jesus Cristo, os ensinamentos bíblicos, eles estão acima de qualquer religião, de qualquer igreja. Bom, eu vou ter que discordar, sabe por quê? Por causa que... Quem é que deu autoridade? Os ensinamentos de Jesus são eternos e nunca passarão. Isso é um fato, fundamento da fé. Mas quem é que deu a autoridade da Bíblia de ser a Bíblia correta? Quem deu a autoridade da Bíblia de ser a Bíblia correta foi a igreja. A igreja que definiu o cânon das escrituras. E não foi, como muitos protestantes falam, que tinha as comunidades cristãs e todo mundo entrou num consenso. Todo mundo entrou num consenso. Foi lindo. Foi uma coisa linda e maravilhosa. Foi como se fosse uma reunião. Reunião e todo mundo... vamos votar aqui. É uma reuniãozinha de condomínio. Vamos votar para ver se a gente vai contratar um novo zelador. Daí todo mundo levantou a mãozinha. Daí no final todo mundo chegou num consenso lindo e maravilhoso. Não, cara. Tinha várias pessoas querendo tirar livro da Bíblia, querendo colocar livro na Bíblia, querendo deixar só os 4 evangelhos, tirar todas as cartas de Paulo. Tinha pessoas querendo colocar o evangelho de Judas, Patericon, pessoas querendo colocar o evangelho de Maria Madalena, um monte de coisa. Tinha de tudo, tá? Tinha de tudo. Obviamente que teve que chegar a igreja, a autoridade e definir qual era o cânon da Bíblia. Eu não creria na Bíblia se a igreja não tivesse definido o cânon da Bíblia. Isso é simples. Simples assim. Porque existem milhares, não é milhares, tem vários livros apócrifos por aí. E por quem é que definiu que esses livros não deviam estar na Bíblia? Foi a igreja. Portanto, eu creio na Bíblia porque a igreja deu autoridade de falar que eu tenho que crer na Bíblia. Porque senão, aqueles apócrifos estavam tudo no mesmo balaio antes da igreja definir. Por que eu não creio que aqueles apócrifos são inspirados ou não? Porque a gente crê numa autoridade anterior. Entendeu? E, obviamente, nenhum ensinamento da igreja é antibíblico. Nenhum ensinamento da igreja é antibíblico. Nenhum mesmo. Se vocês fizerem o que eu tinha falado de ir lá buscar, tirar as dúvidas de vocês, vocês vão entender isso. Vocês vão entender que a maior parte é a distorção maluca da cabeça das pessoas. 100%. Não é a maior parte, é 100%. Entendeu? Entendeu? De qualquer rótulo.
Esse pensamento, ele pode fazer parte de uma doutrina protestante, mas é importante que fique claro, eu não cheguei a esse pensamento porque foi imposto a mim através de uma religião, que no caso seria a protestante. Eu simplesmente cheguei a essa conclusão naturalmente, através das coisas que eu fui aprendendo. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo, né? E também nunca tive tempo para pesquisar tudo sobre a igreja, sobre todas as religiões a fundo. E não precisa pesquisar tudo, cara. O que eu recomendo pra ti, Shannon? Que tu tá nessa busca pela verdade e também acabou que várias pessoas estão te dando a como é que fala? Te dando a dica, tá ligado? Do catolicismo. E eu sei que tu também busca pela verdade e tu vai procurar tirar tuas dúvidas. Faz isso. Não precisa ler toda a literatura inteira. Vai pegando as tuas dúvidas e se aprofunda. Tipo, tem dúvidas que é coisas tão básicas que tu fala, mano, como é que a igreja, eles continuam a falar isso e tá claro, etc e tal. Cara, essas dúvidas, tu acha que tá tão básica que já foi respondida, cara. Respondida de uma maneira magistral. Uma maneira que só a igreja consegue responder. Já foi respondida. Só tem que pesquisar. Essa dúvida específica que tu tem, tu vai lá e pesquisa. Depois vai lá e tira outra dúvida. Depois vai lá e tira outra dúvida. Não tem como tu querer aprender a religião inteira de uma vez, entendeu? Não tem. Então essa questão de nunca pesquisou tudo e tal, é normal, cara. É normal. Até agora eu tô pesquisando coisas sobre o catolicismo. E todas as dúvidas que eu tenho, eu continuo tirando. Todas. Eu não deixo ficar uma. Eu fico o dia inteiro remoendo minha fé. Tipo, o dia todo relembrando aquelas verdades. E tu tem essa fundamentação sólida, tu fica insuscetível à crise de fé, por exemplo. Porque tu está sempre... Tu não acha brecha, tipo, eu não tenho como desver a verdade que eu vi. Porque se eu tento contra-argumentar, mas por que tu faz isso, ele? Por que tu continua sendo católico? Se tem isso. Aí eu lembro, tá, mas tem isso aqui. Ah, mas isso aí é porque... Não, mas tem isso aqui. Ah, cara, mas daí tem aquilo... Não, mas tem isso aqui. E aí tu vai indo nessa, tá ligado? Você sempre vai... Quando tu vai buscando essa verdade, vai chegar uma hora que tu não vai ter como desver. Não tem como tu desver a verdade, entendeu? E é por isso também que eu continuo de católico. Eu não me vejo também não sendo católico. Porque qualquer coisa que me faça... Qualquer argumento que eu tenho que me faça sair da igreja católica, não tem como fazer, porque já tem um argumento anterior já que já desbanca todo aquele papinho, entendeu? Por isso essa questão da busca pela verdade é tão importante. Isso aqui que ele tá falando também de não saber, não ter pesquisado toda a religião, essa é a dica que eu tenho pra ele, tá? O que eu sei é que houve uma infiltração e distorceram diversas coisas dentro das próprias religiões. Então a religião, até uma certa parte, ela contribui com a verdade para você, mas a partir de um determinado momento, começa a haver mesclas de verdades, meias verdades, e isso começa a confundir a pessoa. E quando... Sim, a dispersão, ela gera confusão. Não é mesmo, Lutero, que a dispersão gera confusão? Ah, puxa vida, hein, cara? Puxa vida, a dispersão gera confusão. Olha só o que tu arrumou pra gente, hein, cara? Puxa vida, que beleza, hein? Mescla de verdade, tá bom? Peraí, deixa eu mudar. De verdades, mas a partir de um determinado momento, começa a haver mesclas. Ele falou da infiltração. Sim, a igreja, cara, tá infiltrada de gente podre, tá? Tá infiltrado de pároco ruim, lixo, infiltrado de cardeal, lixo, de bispo, lixo, maçom, etc e tal, mas isso, cara, os membros não afetam a dignidade da igreja, tá? Como corpo místico de Cristo. A igreja, ela segue santa como corpo místico de Cristo, independente dos membros. Sempre tem membros doentes, sim, na igreja católica, que fazem mal pra ela, assim, que se infiltraram. Tem, claro que tem. A gente não tem como negar isso, tanto de escândalo que já teve por aí. Mas, querendo ou não, a igreja, como corpo místico, ela segue santa. Sacou? Isso aí que ele tá falando de infiltração, é verdade. De verdades, meias verdades, e isso começa a confundir a pessoa. E quando você faz a comparação do que a religião tá falando com o que tá na Bíblia, você percebe a diferença. Eu preferi acreditar na Bíblia. Comece a usar dura ou outros sucos. Forte abraço e manda um. Bom, mas aí também eu faço aquela pergunta. Quem é que te deu autoridade pra crer na Bíblia? Por que tu crê na Bíblia, Xandão? Porque a Bíblia, ela não caiu do céu de asa delta. Fez assim, ó, planando e chegou na Terra. Não foi assim. Se tu crê na Bíblia, tu já crê na autoridade anterior que declarou que aqueles eram os livros da Bíblia. Tu falou que a partir de certo ponto a religião foi filtrada. Tá, então tu crê na Igreja Católica que definiu os livros da Bíblia até
até quanto tempo assim que tu acha que foi infiltrado e já não pode mais crer? Só a gente consegue crer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Mas a gente não consegue crer depois de tal coisa, porque daí a partir desse momento chegou alguma infiltração? Como é que é? Um doble pra nós. Tudo na paz? O que acontece se uma pessoa com 65 quilos começa a usar duro e outros sucos? Forte abraço, manda um double pra nós. Tamo junto, irmão, todo nosso Bruno. Seu eixo hormonal vai ficar bagunçado, sua libido vai mudar, você vai começar a ter muito mais testosterona disponível, você vai aumentar sua massa muscular, Valete, vai ter Super Chat, benefícios, R$2. mas também terá Xaxão, alguns colaterais, você os ainda vai ser malefícios. pastor. Próximos do que comparado quando você... Eu sei que você vai virar Todas e atleta todes. profissional. Volta para não flies, chorim, choriflão, flies, chorim, choriflão, Eu tô flies, falando chorim, aqui. choriflão, flies. É muito pix. Tamo junto, Churin Funflines. Xanxão, você ainda vai ser pastor? Aí não dá, né, irmão? Porque a gente tem que desconstruir. Essa palavra hoje em dia é meio esquisita de falar, né? Mas a gente tem que desconstruir mais ou menos os pensamentos que levam a gente a ter nossas ideias. A gente tem que saber 139 de onde é que vem as R$5. nossas ideias. Onde é que vem... Por que a gente... Super. Tamo junto, Denzel. Um abraço, tudo nosso, irmão. Mas lembre-se, não adianta ficar refutando o professor pra você massagear o seu próprio ego. Não é assim que tem que ser feito, Isso é beleza? verdade. Senão você é só mais um gado tentando chamar atenção. Martim Lutero mandou R$5. Jesus fundou a igreja evangélica e afundou a católica. Jesus fundou a igreja evangélica. Puxa vida, hein, cara? Vamos fazer um exercício aqui, vamos procurar. Fundador da igreja evangélica. Olha só. Depois é o católico, que é idólatra. O cara tá comparando Martim Lutero com Jesus. E o católico é idólatra. Tá uma piada? Vamos continuar, né? Voe, Xandinho. Fundou a igreja evangélica e afundou a católica? Vô, Xandinho. Aí é complicado, hein, irmão? A gente tem certas percepções acerca da realidade. As A gente ideias. tem que tentar sempre entender, rastrear de onde é que veio essa ideia. E eu às vezes percebo que o Xandão tem algumas ideias que vêm do protestantismo, mesmo que ele não se assuma protestante. Tá? E antes de mais nada, eu queria dizer que as pessoas que criticam o catolicismo, na vasta maioria dos casos, não entendem realmente o que o catolicismo Óbvio, se isso propõe aí, a defender. Né? isso aí é de praxe. A ideia de sola escritura, ela Henrique surpreendentemente não é Sabedrago, bíblica. super chat de R$5. Bom dia, Xande. Xande, tu focado. Estou fazendo algo. Afastar de Superchat coisas de que não RC prestam, Fan começa a se ligar com 10.9. coisas que... Porque você aprende a se dar bem consigo mesmo. O processo de evolução espiritual requer um espaço meio que solitário para você poder se desenvolver e se satisfazer com a sua própria presença. Não tem nada melhor do que um indivíduo que se satisfaz consigo mesmo, que fica feliz diante da sua própria presença, da Isso aí que ele falou é verdade, cara. Por isso que eu gosto da live do Xandão, tá ligado? Tipo, é engraçado e o cara ainda manda o papo reto diversas vezes. sua própria companhia. E você nunca tá sozinho, você tá com... E, inclusive, é isso que eu falo. Isso aí já é... Isso aí já foi desenvolvimento de crescimento espiritual, já falaram sobre isso, sobre a questão da solitude e tal. Diversas vezes, vários santos, a cética e mística, etc e tal. E daí, pô, tu fica triste, tá ligado? Porque o Xandão ele fala tantas coisas que condizem com a realidade, que já foi... Vários santos, várias pessoas já trataram anteriormente, e daí, às vezes, por alguns enganos, tá ligado? Acaba perdendo tudo isso, é o que me entristece. Entendeu? Então, não tô torcer e continuar a rezar pelo Xandão. Criador, irmão. Então nunca sinta-se sozinho. Boa noite, William. Tamo junto. Obrigado pelo superchat. Deus abençoe, irmão. Tudo nosso. Brabo. O catolicismo ele não desestimula as pessoas a lerem a Bíblia. Não, isso é a maior palhaçada que o nego fala, né? Ai, católico não lê a Bíblia, por isso que ele adora santos, porque ele não lê os 10 mandamentos. O católico, ele não lê os 10 mandamentos. E o padre também fala pra eles não ler a Bíblia, eles só tem que ouvir o padre. Então eles não lêem os 10 mandamentos. Eu acho que o João problema aqui é Santos, que superchat, nenhuma R$2. religião estimula Salve, realmente super o cara a Taverneiro. ler a Bíblia. Manda um salve aí. Salve, João Santos. Tamo junto. Tamo acho- vendo aqui eu um lembro corte que eu aqui falei. do Elias Pedro fazendo um react do professor Romulo, Carlos, falando um pouco mais superchat sobre o de catolicismo. R$20. Xandão assiste o vídeo original que o Rômulo se empenhou. Pô, isso aí é uma coisa que eu fiquei encabulado, cara. Eu falei com o Rômulo na DM, porque pra ver o Rômulo fez um vídeo muito bom, cara, muito bom mesmo, e pra ver na live é muito difícil, porque o chat é muito ansioso, muito ansioso. Fico mandando um monte de coisa fora de contexto, sem noção, etc e tal. Principalmente protestante. Pelo amor de Deus, os caras não dão um minuto de paz, entendeu? Pra te construir um raciocínio. E o Xandão, eu sei que ele é um cara que não gosta de tratar ninguém, então ele para o react pra ver o que as pessoas estão falando e tal.
Só que isso acaba atrapalhando às vezes o react. O Rômulo ele fez um vídeo muito bom, direcionado ao Xandão. Eu falei com ele no privado, ele falou que o intuito não era ver na live. O intuito era pro Xandão ver sozinho na casa dele, tá ligado? Só que no final, tanto que ele nem terminou de ver o vídeo ainda. E quando ele viu, é muito fragmentado, não consegue seguir uma linha de raciocínio coerente, por causa que é muita interrupção, etc e tal. Então isso é uma coisa que eu fiquei chateado, porque o Rômulo ele fez um trabalho muito bom. Muito bom mesmo, gostei muito do vídeo do Rômulo. Em fazer para você. Eu vou assistir depois, Carlos. Vou assistir sim. Obrigado pelo superchat, companheiro. Tamo junto. Deus abençoe, irmão. Por isso que o católico adora santo. É uma piada isso aqui? É um stand-up comedy isso aqui? Cara, vou pegar aqui agora, aqui do lado, ó. Amarelinho, o brabo, catecismo da Igreja Católica. Ele exorta, o catecismo fala, a igreja exorta com veemência a leitura da Sagrada Escritura. O que a igreja fala sobre interpretação e leitura bíblica? Tu não pode ir a público e falar que tal coisa é verdade ou não. Tu pode sim ler e tirar alguma interpretação dos versículos com alguma situação que tá passando na vida pessoal, fazer uma leitura pessoal, entendeu? Mas não pode, por exemplo, chegar e sair a público fazendo que essa é a verdade absoluta. Entendeu? Em questão de doutrina mesmo. Doutrina também é outra palavra que as pessoas têm bastante preconceito e tal. Mas a Igreja Católica, ela exorta com veemência a leitura bíblica. Xandão, a leitura então da Sagrada Escritura, que tá no catecismo. aqui. Ele postou ontem, o vídeo já é curto. É curto, já vejo. A live começou. Já reagi já, irmão. Obrigado aí pelo Pix, viu? Cara. Se tu quer saber os dogmas da Igreja Católica que a Igreja Católica crê, lê isso aqui. Se tu não lê isso aqui, tu não tem como falar nada. Tu não tem como falar nada, velho. Desculpa. Tu quer falar alguma coisa contra a Igreja Católica e não leu isso aqui, não leu o Santos, não leu o automático, não fez porra nenhuma, mano. Desculpa, cara. Para! Eu entendo. Se tratando de doutrina, você não pode falar de maneira precisa sobre tal doutrina se você nunca estudou sobre ela. É por isso que eu não gosto de doutrina, tá? Eu não gosto de doutrinas, em suma. A doutrina, pra mim, hoje, ela virou uma espécie de lavagem cerebral. Esse é que é o problema. Dentro da doutrina católica, óbvio que tem coisas excelentes lá que você vai aprender, mas também tem coisas que vão te trancar dentro de uma bolha, é assim que eu vejo. E eu vejo isso em todas as religiões, não é só na católica. Eu não consigo... Bom, vamos parar pra pensar no que Cristo ensinou, né? Será que o que Cristo ensinou não te tranca dentro de uma bolha em relação ao resto do mundo? É da mesma forma. Que a doutrina, ela só... exatamente aquele exemplo que eu dei. Ela pega toda a verdade revelada por Cristo e faz uma coisa linda e maravilhosa. Aquela mesma verdade. Destrincha, torna uma coisa coesa, deixa um bagulho brabo, tá ligado? Toda a doutrina que já foi revelada. Então, toda a doutrina, a verdade, querendo ou não, te deixa dentro de uma bolha. Porque o mundo vive na mentira, já é maligno. Então, todas as pessoas seguirem a verdade. Elas, obviamente, vão estar dentro de uma bolha. A bolha das pessoas seguem a verdade. Porque a porta é estreita. A perdição, o caminho é bem largo, entendeu? Então, se tu não quiser ficar em nenhuma bolha, tu não vai poder seguir a verdade. Porque a verdade, a gente sabe que é poucas pessoas que vão seguir. O que Cristo ensinou já teria te trancado, entre aspas, dentro de uma bolha, entendeu? Mas não é trancado, que é uma bolha que tu tem a liberdade de fato, a vida de fato. Ao contrário das pessoas que estão na mentira no mundo. concordar, por isso que eu não consigo concordar com tudo que tá lá. Mas tu não consegue... Oxe, não, olha aqui, eu sei que tu é um cara muito ocupado, cara. De verdade, eu sei que também tu tenta ser o mais honesto possível, não desmerecer nenhuma religião. Tenta ser o mais respeitoso possível, mas, cara... É porque tu vê muita coisa na live que as pessoas te... Ô, louco. Muita coisa na live que as pessoas te mandam. E daí tu vai tirando esses... por exemplo... Esse contexto das pessoas protestantes que vão mandando versículo fora de contexto, etc e tal. Cara, isso requer um aprofundamento, cara. Eu sei que tu tem um tempo muito corrido, tu tem que fazer muitas coisas, tá ligado? Tu tá até cansadão das lives, tô vendo ultimamente aí. Mas, cara, se tu for ver a fundo mesmo, mano... Não, mano. Não é, tipo... É porque tu realmente não tem tempo de ver o assunto de uma maneira que não seja tão superficial, tá ligado? Mas, se for ver a fundo mesmo... Também que deixa eu voltar aqui já. Beleza, achei aqui já. Bora voltar pro React. Consigo concordar, por isso que eu não consigo concordar com tudo que tá lá. Então, tipo, se eu tô lendo a Bíblia, eu não preciso sair por aí afirmando pros outros que aquilo que eu li é verdade, acabou e eu tô com a verdade absoluta, não. Eu acho que eu tenho que interpretar a Bíblia por mim mesmo, sozinho no meu canto, pra eu ser o indivíduo que está mais próximo da verdade. Poxa, não, mas... Imagina, mas como é que tá já há mais de 500 anos as pessoas fazendo isso e cada um chega a uma conclusão diferente sozinho dessa maneira.
cada um chega a uma conclusão diferente e contrapõe a outra conclusão, seguindo essa mesma lógica. Como é que todas essas pessoas que encontram pontos contraditórios entre outras estão mais próximos da verdade fazendo isso? Não faz sentido, entendeu? Porque se essa lógica seguisse para todo mundo, era para todo mundo chegar numa verdade definitiva, seguindo dessa maneira sozinha. Mas talvez é por causa que tem muitas pessoas assim que não conseguem. Tipo, a gente não sabe tudo, mano. A gente não sabe. Por isso que eu creio que sim, tem um magistério que Cristo deixou, que Cristo vive no corpo místico da igreja, para poder definir essas verdades fundamentais. Porque se cada um seguisse sozinho, e toda fosse uma regra, que todo mundo que seguisse sozinho, fosse interpretar a Bíblia sozinho, chegasse na verdade, seria impossível que essa verdade fosse contraditória à verdade de outras pessoas. Entendeu? É uma questão lógica mesmo, princípio. Eu entendo que tu pode chegar às tuas conclusões, etc e tal, mas se isso se aplica para todo mundo, não existe só o Xandão no mundo, existem várias pessoas no mundo. Se aplica para todo mundo, era necessário que chegasse todo mundo ao consenso, a uma verdade absoluta de maneira individual. Todo mundo na sua busca individual chegou na mesma conclusão. Se quando fazendo isso a gente vai chegando mais próximo da verdade. Mas não é isso que ocorre, entendeu? Tu viu o tanto de analfabeto funcional que aparece na live? Gente oligofrênica, mano, é o que mais tem. É aquele exemplo lá que eu dei do bosta líquida 123. O cara não vai... Os caras só agem como NPCs, cara. Eles não conseguem compreender o texto jornalístico simples, entendeu? Então, por isso que eu acho complicado assumir essa conclusão. Sacou? De que essa é a maneira correta a se fazer. Porque isso já é falho no princípio, entendeu? Pela própria lógica do que a gente vê que ocorre no mundo. O que as outras pessoas estão fazendo ou pensando é problema delas. Igreja Sim. Xandista. Eu entendo que isso seja uma conduta pessoal tua. A gente não querer ser gado, de querer... A gente já foi tão enganado de tantas maneiras que eu até entendo essa tua indignação, sacou? E querer encontrar a verdade de maneira sozinha, pessoal e tal. Mas percebe que essa lógica não se aplica para todo mundo. Justamente pelo que eu falei anteriormente. E é complicado, tipo, a gente definir a verdade como a maneira correta de se fazer algo que não se aplica para todo mundo, porque é rompido no princípio, é rompido na base esse sistema. De cada um tirar a própria conclusão. Sacou? Então, por exemplo, ó, que nem o Elias. O Elias é um cara que ele segue essa doutrina católica, ele gosta disso, se sente confortável com isso. Eu acho isso excelente. Só que eu não faço isso por quê? Por conta dessas conclusões aqui que eu tirei, que eu venho comentando aqui na live, né? Que eu falo de maneira aberta, sem problema nenhum. Qualquer protestante que se aproximar e quiser conversar, converso numa boa também, não tem problema. Eu também, cara, tenho um amigo protestante, mano. E, pô, eu gosto muito deles, cara. A família dele, antes de eu era agnóstico ainda. Eu estudei com ele desde o ensino fundamental e, pô, a família dele, mano, pô, é sensacional, tá ligado? Tipo, eu gosto muito, muito, muito deles mesmo. Eu continuo a falar com eles normal, tá ligado? E, tipo, é exatamente o que a gente já falou antes. Esse negócio de tu deletar tudo que a pessoa tem a dizer só pelo rótulo que tu colocou nela é errado, sim. É errado, sim. Então eu também falo, por exemplo, com protestante com qualquer outra pessoa de outra religião. Sacou? A troca de ideias é saudável em qualquer instância, né? Sob qualquer condição. Concordo? Só que eu, em vez de ler, por exemplo, esse livro amarelo que ele apresentou que fala sobre a doutrina católica, eu prefiro ler a Bíblia diretamente. E prefiro dar mais valor porque tá na Bíblia. Porque tu acha que o que tá ali contrapõe a Bíblia. Mas não é. A fonte do que tá ali é a Bíblia. Tu vai olhar todas as referências que tem aqui, ó. Catecismo, cara. Todas as páginas. Tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui embaixo, ó. Pera aí. A maior parte de tudo isso é referência bíblica. Porque isso aqui não contrapõe a Bíblia. Não é algo tipo, ó, tem a Bíblia e tem o catecismo. Não, o catecismo ele pega o conteúdo da Bíblia e transforma uma coisa coesa. Também não só o conteúdo da Bíblia. Pega a tradução, o magistério, etc e tal. Também tem várias partes que eles vão utilizando o conhecimento da vida dos santos, etc e tal. Então não é só coisa da Bíblia, mas não é uma coisa que contrapõe a outra. Tipo, tu não tem que escolher ou o catecismo ou a Bíblia, não. É justamente aquele exemplo que eu dei. Sacou? Então, seria interessante esse livro não pra tu ver uma nova revelação em contraposição à Bíblia, mas pra te ver
o que o catecismo tem a falar em relação ao que já foi mostrado na Bíblia. Sacou? E não o catecismo tem a falar, não o versículo sem contexto nenhum que nego manda pra ti na live. Entendeu? Reais. É só isso. Oi Xandão, eu sou um gordo sedentário que tomei chifre da minha namorada que também era gorda. Deve ignorar os problemas e ir pra academia ou ir a McDonald's. Se você for no McDonald's, você vai continuar se matando aos poucos, né? Você nunca vai ser feliz. Se você for pra academia, você vai tomar um choque de realidade, vai começar a evoluir e talvez você tenha uma salvação, de virar um cara, um homem de verdade, né? De boa índole, de conduta, de honra, disciplinado. Escolha. Escolha o que você quer pra sua vida. Para, tu tá batendo num espantalho maluco que tu tirou da tua cabeça. Porque se tu não lê. Lembra da Larissa? Eu caí fora, segui teu conselho. Ela tava confusa e... Não foi que você foi enganado, você se enganou em primeiro lugar. Você sabia que ela ficava de papo com o ex? Que ela tinha sentimento? Precisa crescer, irmão. Maturidade. Ó, inteligência. Se tu não sabe o que é catolicismo crê, tu não pode querer refutar ele. Simples assim. Tá? Então se tu vem falar que católico não lê a Bíblia, é porque ele é um mau católico se ele não lê a Bíblia. Porque a igreja... Na época de Lutero, eles achavam que o Papa era o anticristo, porque iam contra a Bíblia. E por coincidência ou não, Copérnico era cônego da Igreja Católica nessa MSM. Oh, meu Deus. E agora, hein? E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? O Eero Karate desmantelou os 2000 anos de tradição com o Pix. Esse negócio achava o papel de Cristo. Ele viu isso aonde? Aonde? Vamos adivinhar? No filme do Lutero, feito por luteranos, que ele assistiu na aula de português. Olha que carinha inteligente. Puxa vida. Ele assistiu um filminho do Lutero. Nossa, mano. Ô, Eero Karate, por favor, crie um canal no YouTube e comece a expressar suas palavras sábias. Para gente poder se esbaldar na sua inteligência, na sua sabedoria. Na época de Lutero, eles achavam que o Papa era anticristo, porque iam contra a Bíblia. E por coincidência ou não, Copérnico era cônego da Igreja Católica. Não, mas calma aí. Como é que eles achavam que o Papa era o anticristo se a igreja não deixava ninguém ler a Bíblia? Se vocês falam isso, se a igreja proibia a leitura da Bíblia. Como é que as pessoas sabiam que ele ia contra a Bíblia se a igreja proibia a leitura da Bíblia, hein? Explica aí como é que eles sabiam. Como é que eles achavam que era anticristo porque era antibíblico se a igreja não deixava ninguém ler a Bíblia. Bom, continuemos. Nessa mesma época. Pois é, muito interessante isso, né? E o Papa de hoje em dia, então, que vai totalmente contra a Bíblia? Eu já falei isso no vídeo também. Ele lá é totalmente um agente da nova ordem, né? Isso daí é claro, inequívoco. Exalta com veemência a leitura das Sagradas Escrituras. Tá aqui no... Mas isso aqui que o Elias tá falando, tipo, eu acho que assim, a pessoa que é católica e lê a Bíblia... Não dá. Ai, cara, olha, isso aí é uma coisa complicada, velho. Olha, vamos lá. Um católico, né? Ou um protestante, ou qualquer pessoa que pertence a uma denominação religiosa. Ganhei a conta do emprego e nunca estive tão feliz. Consegui pagar todas as dívidas e reformar minha motociclismo, se é foda. O que acha da Thaís Cala? Eu não acho nada. Quero que se lasque, pra fazer o que ela quiser, pô. Ganhei conta do emprego e nunca estive tão feliz. Consegui pagar todas as dívidas e reformar minha moto, isso é foda. Tamo junto, Breno, um abraço, tudo de bom, irmão. Deus abençoe aí, fico feliz pelo seu progresso, companheiro. Então, o problema que eu vejo é o seguinte, o cara fala assim, ó, eu sou da religião católica, mas eu leio a Bíblia. Só que tem coisas ali que se contradizem, né? Então, por exemplo... Não tem nada que se contradiz. O que se contradiz é as pessoas tirarem conclusões malucas da cabeça delas sem ter a mínima compreensão do que tá lá. Eu vejo muitos católicos que colocam a Virgem Maria como uma santa. Eu não concordo com isso. Tá, vamos ver agora qual que é a definição do Xandão de santo. O que é uma pessoa santa? Vamos ver. Porque eu já vi na live muitas coisas, por exemplo, que ele acha que os santos são os mesmos santos da Umbanda. É como se fossem entidades, que a gente reza pra elas pra pedir coisas pra elas. Entidades, que a gente... Eu tenho quase certeza que essa é a visão do Xandão. Absoluta. Ele não sabe que é um santo. Por isso que eu tô estudando aqui bastante, porque eu quero fazer um vídeo bom, porque esse é o assunto mais importante que a gente tem na nossa fé.
que é a vocação universal à santidade, a nossa finalidade última aqui, que é chegar ao céu. E é um vídeo muito importante que eu vou fazer, por isso que eu estou estudando bastante para falar estritamente da melhor maneira possível tudo que a gente tem sobre isso, entendeu? Mas vamos ver aqui qual que é a visão dele. Eu não acho que, que Maria era uma entidade. Aí é que tá. Aí é que tá. O problema do Brasil hoje é catequético, cara. O problema do Brasil hoje é catequese ruim, as pessoas não têm catequese. Quem é que falou que santo é uma entidade que tem divindade própria? Não existe isso. Santos não é tipo um semideus. Cara, não é isso, mano. Não é isso. Maria é sim santa, mas ela não é como se fosse uma subdeus, uma subdivindade em pé de igualdade com o Criador. Não é isso, cara. Maria é uma criatura e por isso que a gente não faz culto de latria para ela. Porque latria é exclusivo, é uma relação direta de criatura para o Criador. Vocês estão entendendo? Por isso que a idolatria é tu colocar algo no lugar de Deus, tu se colocar como criatura em direção ao Criador. Eles criavam, naquela época, vamos lá, eles criavam um bezerro de ouro para adorar como um Deus, como uma entidade para eles. Algo que não vê, não se move, etc e tal, que tem aquela versículo lá que eles ficam citando, à torta e à direita. Então, cara, essa questão, santos não são uma entidade, cara. Santos não são uma entidade. A pessoa que é santa, primeiramente, não é só os santos canonizados que são santos, tá? Os santos canonizados, eles são canonizados com base no testemunho que eles podem dar para a comunidade. Mas existem muito mais santos anônimos do que santos canonizados. Tá me entendendo? Eu vou explicar isso melhor no vídeo que é um santo. Já tenho até a thumb pronta aqui já. Vou mostrar para vocês aqui. Daqui a pouco eu já vou postar esse vídeo. Só tô estudando bastante para poder fazer. Cadê? Aqui, ó. Até a thumb já tá... Cara... Até a thumb já tá pronta. Aqui, que é um santo. Coloquei a imagem de São Bento, que eu sei que é um santo que o Xandão gosta. Ele falou até na live que gosta de São Bento. Mas essa visão que eles têm de que santo é uma entidade, santo não é entidade, cara. Santo é basicamente alguém que é tão íntimo. Santo é como se fosse uma hierarquia de intimidade e de amor a Deus. Santo é alguém que foi tão transformado pela graça de Deus, que é tão íntimo de Deus, que ele pode chegar e falar: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Um santo é mais santo com base ele se configura a Cristo. Agora me fala se tem alguma pessoa que amou mais Jesus no mundo. Que amou mais Jesus no mundo que Maria. Uma única pessoa que olhou para Jesus da mesma forma que Maria olhava. A única pessoa que amou Jesus da mesma forma que Maria olhava. Maria amava. Não teve, cara. E Jesus fala: sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus. Jesus ia falar pra gente fazer uma coisa impossível? Jesus ia chegar pra vocês e falar: ó, batam asas e saiam voando quando vocês estiverem no topo de montanhas. Óbvio que não. Tá? Então, Jesus jamais falaria pra gente fazer uma coisa impossível. Porque a gente crê que uma pessoa só pode ser santa com base na graça de Deus. Um santo, ele não tem glória nele mesmo. Ele tem glória, sim, de ser iluminado pela graça e corresponder àquela graça que ele recebeu. Mas se não fosse a graça de Deus, ele não seria santo. Simples assim. Você está me entendendo que o santo, ele é como se fosse uma extensão da humanidade de Cristo? A pessoa que abriu tanto mão das próprias vontades para se configurar, para tomar a cruz e se configurar a Cristo, que ela já meio que já se confunde com Cristo. É como se fosse outros Cristos. Nosso objetivo de vida é ser uma imitação de Cristo. É poder falar: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Nessa hierarquia de intimidade, de caridade, de amar com um amor sobre-humano. Um santo, ele amava com amor sobre-humano, com base no testemunho de vida dele. A gente pode falar: cara, é impossível. Impossível esse cara amar tanto de uma maneira humana, cara. Isso aí só pode ser obra da graça de Deus.
que tem a questão sim, porque o que acontece? Deus ilumina a inteligência e convida à vontade. Ele não te obriga a fazer coisas ruins nem coisas boas. Então o mérito do santo está em ele sim abdicar da vida dele, abdicar do próprio egoísmo, abdicar de todas as coisas ruins dele, para conseguir para ir se configurando a Cristo. Mas a graça que tornou ele santo, sim, vem de Deus. Então o santo não é outro Deus, cara. Vocês têm que entender isso. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando melhor isso. Tem muita literatura já foi feita sobre isso, muita coisa boa e tal. E a partir de quando Lutero ele tirou essa doutrina da santidade porque ele se desesperou, tá? Isso não é eu falando, é questão biográfica. Lutero tinha um drama pessoal que ele não conseguia se livrar de certas coisas e daí ele se desesperou. Tem uma aula do Padre Paulo Ricardo que se chama Santa Teresinha e Martinho Lutero. Vocês já assistam essa aula, tá? Vocês vão entender muito bem. Santa Teresinha, ela via as próprias falhas, ela via os próprios erros, via que era difícil. E é difícil. Ser santo realmente é difícil, cara, não é? É pra todo mundo, mas é muito difícil se vocês conseguem chegar lá. Só que o Lutero se desesperou com os erros dele. Lutero se desesperou completamente e quis mudar as regras do jogo. Não. É difícil ser santo, então ninguém pode ser santo. A partir do momento que a gente tem a noção de quanto mais a gente ama a Deus em tudo na nossa vida, quanto mais a gente se configura a nossa vida a Deus, a gente vai se santificando. Como é que vocês podem querer falar que Maria, que foi a pessoa que mais amou Cristo no mundo, não é santa? Isso não é um pelagianismo, cara. Não é pelagianismo de falar, ai, por minhas forças eu vou na marra, não é isso. É bem pelo contrário. O que a gente tem de nosso mesmo é todos os nossos erros, nossos pecados, nossos egoísmos. Tudo que a gente tem de bom vem de Deus, cara. O que eu posso falar que é meu mesmo é todos os meus erros, todas as minhas falhas, todos os meus pecados, todos os meus egoísmos, todas as minhas omissões, tudo isso é meu. O que não é meu é todas as coisas que eu faço de bom. Que mérito eu tenho por crer em Cristo? Não tenho mérito por ter fé nenhuma. Ninguém tem mérito por ter fé. A fé é um dom de Deus. A gente não pode fazer nada, a gente não tem os códigozinhos do GTA pra ganhar fé. Triângulo pra cima, pra baixo, quadrado, círculo, e daí tu ganha fé. Não. A fé é um dom de Deus, cara. E a partir do momento que vocês perdem o horizonte da santidade, da hierarquia, que esse é o maior problema do protestantismo, que perdeu completamente a noção de hierarquia, que tem pessoas mais íntimas de Deus do que eu, tem pessoas que amam mais a Deus do que eu, que vocês acabam perdendo o horizonte e inclusive ficando estagnados na mesma. A pessoa que perde o horizonte de que ela não pode ser melhor, cara, esquece. Então a doutrina da santidade é só uma forma que a igreja encontrou para as pessoas não se desesperarem e acharem que nunca vão poder ser melhor. Mas elas realmente não podem ser melhor. É só uma esperança que eles dão, não. E Cristo falou, sedes perfeito como vosso Pai que está no céu. Inclusive, ó, vários exemplos aqui. Tem bem mais que isso, tá? A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede santos também, pois vós santos. Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito. Sede santos porque eu sou santo. Sedes perfeitos assim como vosso Pai que está no céu é perfeito. A todos que estão em Roma, queridos por Deus, chamados a serem santos. Tudo isso. Vocês ignoram. Ignoram. Completamente. Putz, começou o aspirador, velho. Tá, pera aí. Então, voltando aqui, cara. Não perca esse horizonte da santidade, tá? Não perde, cara. Vou fazer um apelo aqui pra vocês. Todos vocês do chat. Se o Xandão for reagir, não sei se você também não conhece o Xandão, nem assiste a live dele, tá só vendo o vídeo por fora. Eu faço um apelo pra ti, cara. Vai lá no canal do Padre Paulo Ricardo. Na real, vou mostrar aqui agora o que você tem que fazer. Pesquisa Padre Paulo Ricardo, Vida dos Santos. Vai pegar. Puta, essa aula aqui é fenomenal. Puta, essa aula aqui é fenomenal. Essa aula aqui é fenomenal. Só Trinóstico Loyola, brabo. Tu vai pegar e ter essa playlist de 35 vídeos aqui só sobre Vida dos Santos. Enquanto for lavar louça, enquanto tu estiver limpando o quintal, enquanto tu estiver arrumando a casa, arrumando teu guarda-roupa, arrumando teu quarto, fazendo café, pega um desses e vai assistindo. Vai assistindo.
Ver a vida de Santa Teresinha, a vida de Bernadette, a vida de Santa Teresa, a vida do Padre Pio, a vida de Santo Inácio Loyola, a vida de São Felipe Neri, São Rafael de Arnaz. Cara, faz isso. Tá? Por algum motivo essas pessoas elas foram canonizadas. Mesmo que tu seja protestante, vê o exemplo de vida que essas pessoas deram. Não seja soberbo, cara. Soberbo é um veneno, cara. Desculpa. Não seja soberbo. Vê por que essas pessoas elas são tão importantes assim. Por que é sempre importante a gente ter o exemplo delas na nossa frente. Cara, uma coisa que eu ficaria muito feliz é se o Xandão assinasse o site do Padre Paulo Ricardo. Porque tem tanto curso bom lá e é barato. É bem barato. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como é que eu estudo, como é que eu fiz pra estudar, tá? Mesmo com a vida corrida, como é que eu fiz pra estudar. E cara, eu queria que o Xandão visse aquele curso sobre a vida de Santa Teresinha. O curso, Quem é Jesus? Puta, esse curso é fenomenal demais. Que tem lá no site do Padre Paulo Ricardo, curso de Santo Antônio, curso de São José. Cara, eu queria que, Caminho de Perfeição de Santa Teresa, eu queria que ele visse tudo isso, tá? Porque é uma riqueza tão grande. E vocês perdem tudo isso por uma implicância, cara. Vocês perdem tudo isso, todo esse exemplo dessas pessoas, por uma implicância. Pô, tipo... Não façam isso, tá? Estudem, vejam o que essas pessoas viveram. Vejam a forma... Puta, Santa Catarina de Sena, tantas coisas. Vejam o que essas pessoas tinham pra falar. Por que elas são lembradas até o dia de hoje? É por algum motivo? É por algum motivo. Não perca o horizonte da santidade da tua frente, tá? Não perca isso. Não perca. Não se desespere igual Lutero vendo... Quando tu olhar para teus pecados, não se desespere igual Lutero. Tá? Vou voltar aqui. Ela não era uma entidade. Tá, não é isso? Minha interpretação é essa diante disso. Então, eu acho que isso daí, por exemplo, é uma coisa que está em contradição com o que está na palavra, na Bíblia. E uma coisa, tá? A devoção a Maria, ela só... Cara, a devoção a Maria, qualquer pessoa que tenha o mínimo de devoção a Maria vai poder testemunhar isso que eu tô falando. Não tem nada que te aproxima mais de Cristo que a devoção a Maria. Nada. Nada. Nada que te aproxima mais de Cristo que a devoção a Maria. Porque ela não guarda nada pra ela, cara. Ela faz igual ela fez na boda de Caná. Ela ronda teu coração e fala, ó, tá acabando o vinho. E daí Cristo, pô, mas não chegou minha hora ainda. Fazei tudo que ele vos disser. Não tinha chegado a hora ainda. Ela entrega nossas orações a Cristo. Como uma mãe bondosa. É que nem quando tu tá pedindo alguma coisa do teu pai, e daí tu pede pra tua mãe falar com teu pai, porque teu pai é meio bravo. Entendeu? É isso. A devoção a Maria é isso. Só que vocês são implicantes e não entendem. Sigam isso aí que eu falei pra vocês anteriormente, tá? E parem de ser implicantes, por favor. E aquilo que a religião em si está pregando. Eu posso estar errado, mas a interpretação que eu fiz, que eu entendi, foi essa. Eu não vou pegar agora o parágrafo específico, talvez eu coloque na edição, não sei se eu nem sei editar isso aqui, acho que não. Mas a igreja exorta, se tu não lê a Bíblia, tu é um católico ruim. A liturgia diária, por exemplo, todos os dias a missa é uma liturgia diferente. Coloca a leitura do... Isso aqui que ele tá falando é verdade. Não adianta nada você ser um católico, você ser protestante, não importa qual religião você faça parte, mas você não lê a Bíblia. Pô, você tem que ler. Antigo Testamento, leitura do Salmo, leitura do Novo Testamento, leitura do Evangelho. Cara, todo dia tem... Que é inclusive o que eu falo aqui sempre na live, né? Eu falo, cara, faça parte da religião que você quiser, apenas leia a Bíblia, vai ser bom pra você. E aí você vai tirando suas próprias conclusões. Uma liturgia nova. Além da liturgia, tu pode sim fazer... A igreja estimula a lectio orandi, que pode tirar conclusões. Agora não significa que elas vão ser a verdade absoluta. Simples assim. Uma pessoa ateia, ela pode ler a Bíblia e tirar suas conclusões. Mas daí... Cara, qual que é a diferença de a primeira vez que tu leu a Bíblia, quando tu começou... Eu comecei a ler a Bíblia quando eu nem tinha convertido ainda. A diferença da leitura da Bíblia... Cara, eu fui descobrir a questão dos romanos, que oprimiu os judeus há menos de 6 meses atrás. Não, há 1 ano atrás, mais ou menos. E antes eu já li a Bíblia. E não tinha nenhuma ideia desse contexto por trás. Que Roma cobrava impostos, etc e tal. Não tinha ideia de nada.
Qual que é a diferença de tu ler a Bíblia da primeira vez que tu leu a Bíblia, não pra agora tu lendo? Mas quando tu tirou conclusões também na primeira vez que tu leu, significa que era a verdade absoluta? Claro que não. Por isso que essa questão de livre interpretação é rompida na base. Uma manifestação religiosa e doutrinária impossível. Que é fazer a leitura bíblica, a leitura orante. Tu pega um ponto da Bíblia e tu interpreta, tu medita sobre aquilo lá. Legal. Cara, quem fala uma bobagem dessa, mano, tá maluco. É o que eu falo. A pessoa não tem como discutir, não tem como falar nada, mano. Não tem como ela querer entrar numa discussão como essa se ela não sabe minimamente o que ela tá falando e os contra-argumentos da pessoa que ela pretende atacar. Mas aí você tem que ver com quem que você tá conversando também, né? Porque tem muito gado que apenas ataca Porra! por atacar. Cara, aí na live, mano, eu dei vários argumentos. Não vai aparecer uma pessoa para me explicar por que a tradição não é real e da onde é que veio o evangelho de Lucas e Marcos. Eu queria saber o que os chats têm a falar sobre isso. Mas ninguém fala, que eles só reproduzem frases prontas. Ai, eu no chat não consigo mostrar aqui porque tá indisponível. Era só eu falando lá, dando os argumentos, mostrando claramente que a igreja exorta a leitura bíblica. E o chat era só assim, cala a boca, tu se ajoelha pra imagem. O cara reza pra imagem de barro. Olha aí a mentalidade de NPC, cara. Tu chega pra um NPC, num jogo, qualquer coisa que tu vai fazer, não importa se tu quer falar qualquer coisa, ele vai reproduzir aquela mesma frase pronta. E é exatamente isso que acontece aqui. Tá me entendendo? Pô, mano, os caras não conseguem entender qual que é o assunto que tá sendo discutido, não conseguem aprender o que eu tô querendo falar. Não conseguem, porque eles são implicantes e têm mentalidade de NPC. Com frases prontas que eles vão utilizar independente do contexto. Eu dei o exemplo da Alma Negra. A Alma Negra até foi educado, mas tem muitos que não são. E pô, mano, o cara escuta catolicismo, adora pra imagem, não tem nada a ver, tipo, eu tava falando só da escritura. Ninguém mostrou no chat até agora como é que verdades podem ser contraditórias em interpretação própria. Não vai ter nenhum pix falando sobre isso. Porque parece que ficou tudo em branco. Tapou o ouvido pra tudo que eu falei. Adoro imagem. Eu não falei isso, nem sequer falei em imagens aqui. É chato mesmo, sei. Sem fundamento nenhum sobre nada, né? Então, esse tipo de pessoa, óbvio que ele não tá preocupado com a verdade. Ele não quer melhorar, ele só quer atacar de alguma forma. Então, não faz sentido. Pelo contrário, nós somos estimulados a fazer leituras espirituais e leituras da Bíblia. Que eu tava falando? Meditar nas palavras do nosso Senhor. A Bíblia católica, ela é, obviamente, bonitinho, comentada. cachorro. As partes mais difíceis geralmente têm comentários, geralmente de algum padre ou teólogo, explicando o que aquela passagem. Pô, Romulo, mas aí tem um problema, né? Que pra eles, a humildade não tem... Não tem o mínimo senso de humildade de poder falar, eu não sei de tal coisa, porque o que acontece? Não, agora eu vou ter que explicar aqui. Xande, Pra fazer isso é sua culpa. Ixi, esses links aqui é complicado, hein? O Astrak. Esses links aí já aconteceu umas coisas na live que não foi muito legal, hein? Que é o esforço de interpretação bíblica. Peraí, deixa eu ver. Ô, louco. Nego hoje não consegue ler um texto jornalístico simples e tirar a ideia do texto. Isso é verdade. Ele não consegue. Ele interpreta. Poxa, não, mas aí tu fala que isso é verdade, tu mesmo assim fala que cada um pode tirar a verdade própria da interpretação. Não consigo entender, cara. Eu queria realmente, real, tá? Não é uma implicância nada. Eu quero realmente saber qual que é a tua opinião sobre isso, cara. Como é que tu enxerga isso? Como é que pode ser compatível com a realidade isso? Interpreta o que ele quer, ele não lê exatamente, ele não consegue entender o que tá escrito. Xandão, cresci a vida inteira em uma igreja evangélica, mas agora na juventude tenho ideias contraditórias. Ou caixa sobre o sexo antes do casamento. Uma só das minhas... O Pedro aí já foi abduzido pela fraude, hein? Acontece com todo mundo. Contradições. Xande, como faço pra ser igual a você? Marcos Polto mandou R$5. Concordo. Porém nunca ouvi uma igreja protestante adorar santo. É essencial ler a Bíblia. Mas o católico se contradiz lendo a palavra do Criador. Canal. Vamos lá. Mais uma vez. Tá? Vocês acham mesmo que a Igreja Católica que deu a Bíblia pra vocês nunca passou sequer pela cabeça deles em ler Êxodo capítulo 20, versículo 4? Teve que vir o Marcos Pouto pra falar pra gente.
Por 2000 anos ninguém percebeu. Ninguém percebeu essa passagem. Ninguém. Vocês realmente acham isso, cara? Vocês acham que isso daí já não foi? Olha. Isso daí já foi resolvido há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Lutero não tinha essa sanha com imagem, não. O próprio Lutero. Foi Calvino que começou com essa sanha maluca deles. Tá? Mas não quer dizer que se ninguém falava nada que era certo. Adorar. Olha aí, olha a merda que tá falando, cara. Adorar santo. Existem sim pessoas que não sabem o que é o santo. Porque o católico, olha aqui. Dizem que 70% da população brasileira é católica. 9% vão na missa. Que católico que não vai na missa? Inclusive daqui a pouco eu tenho que ir já. Que católico que não vai na missa? 9% vai. Agora desses aí, que falaram pro IBGE que vão na missa, quantos que tem uma vida espiritual, uma vida frequente de confissão sacramental? Quantos? 3%? E daí vocês tiram a conclusão dos católicos de IBGE, que na maioria das vezes não sabem a doutrina, porque tiveram uma catequese péssima, muito ruim. E tem gente realmente que não sabe que Santa Teresinha, por exemplo, ela virou santa com base no união que ela tinha a Jesus. Não sabe, acha que ela tem santa de divindade própria. Realmente acontece isso. Com certeza tem. Mas essa não é a doutrina da igreja. Tá me entendendo? Que culpa a igreja tem de as pessoas não seguirem a doutrina dela, tá ligado? Tu tem que atacar o erro estrutural na doutrina. Não se alguma pessoa faz o oposto do que tá na doutrina. Entendeu? Se a pessoa faz o oposto do que tá na doutrina e tu fala que ela tá fazendo errado, então não tá concordando com a doutrina. Tu se contradiz aí. Ao Evidência Superchatei R$20. Salve Super. Soube do enterro do Globinho. O André do canal Além do Horizonte Vamos ver sim, já tá na série, irmão. Obrigado aí, viu, Ale? Tamo deu R$5. nesse assunto. Eu tô só ansioso pra ver se vai aparecer alguém falando algum argumento em relação ao que eu falei no vídeo. Eu tô ansioso pra ver. Mas eu já perdi minhas esperanças já. Se tiver Hoje, em Êxodos. Olha só. Não, calma aí. O que ele falou? dando um chá, vi que na verdade ela queria viver. Minha esposa me deixou porque eu estava desempregado. Sua casa, pega sua Bíblia, porque se você não largar esses... Rogério mandou R$5. Super, minha esposa me deixou porque eu estava desempregado, mas vi que na verdade ela queria viver a vida dela. Hoje eu trabalho, estou colocando um chapa e me sinto melhor sozinho. Está escrito em Aí esse mesmo pastor que fala isso, na Sexta-feira Santa, ele vai lá e assiste o filme da Paixão de Cristo na Record. Ai, que burrinho! Olha só, hein? Que inteligente, que coerente, né? Esse mesmo cara, esse mesmo pastor vai lá com a família e assiste o filme da Paixão de Cristo na Record. Ué, não pode fazer imagem? Se fazer uma imagem estática já é um ídolo? Qualquer imagem estática já é um ídolo? Imagina então a Paixão de Cristo. Tu tá fazendo uma imagem que se mexe. Tu tá fazendo uma imagem que se mexe. Mas como assim, pô? A Paixão de Cristo ela me aproxima de Deus. Porque, pô, eu olho aquele sofrimento de Cristo, eu lembro do amor que ele teve por mim, morrer por mim na cruz, etc e tal. Tá. Mas é exatamente isso que os católicos fazem também. Exatamente a mesma coisa. E tu continua vendo a Paixão de Cristo. Continua assistindo The Chosen. Você aí que assiste The Chosen é protestante? Que piada é essa? Cadê? Não pode fazer imagem, pô? Ué, tem um cara lá que tá interpretando Jesus. E aí? Tu vai lá nos comentários, no canal do The Chosen Brasil, no YouTube app, ficar citando o Êxodo 20, versículo 4 pra eles? Eu quero ver todos vocês lá do chat fazem isso lá. Por que vocês não fazem isso? Porque é um ícone que te aproxima
de Deus, não é um ídolo. Tu olhar para Cristo sendo representado na paixão de Cristo não é um ídolo. É um ícone. Tu olha para aquilo lá e tu é uma janela para Deus. Quando tu olha para um Padre Pio, a vida tem o Padre Pio, a gente até tem fotografias dele, mas outros santos não, a gente não tem. Cara, o Padre Pio viveu uma vida de penitência, entrega, absurda. Absurda. Eu olho a imagem do Padre Pio, eu lembro de tudo aquilo que eu posso ser, de tudo que eu posso me entregar mais, de como eu posso amar a Deus mais. O cara ficava 16 horas no confessionário. 16 ou 8 horas, não lembro certinho. O dia todo, cara. Cara, vocês estão entendendo que vocês não conseguem entender o que está escrito? Vocês não conseguem entender o que está escrito? Vocês só querem reproduzir uma agenda. Em Êxodo 20.4. Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima no céu, na terra, e nem debaixo da terra. Não se prostrarás a ela para o adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu já expliquei para vocês que é um santo, né? Então, isso aqui já acaba já. Já Só acaba. a mim prestarás culto. Pois é, tá aí, entendeu? Eu acho que isso é bem claro, né? Aquela velha, né, dinâmica. Super, minha esposa me deixou porque eu estava desempregado, mas vi que na verdade ela queria viver a vida dela. Agora, no shape me sinto melhor sozinho, lógico. Saiu uma âncora da sua vida que trazia uma energia pútrida. Melhor coisa que aconteceu pra você. Graças a Deus que ela saiu de perto, viu? É melhor ainda quando a própria pessoa que tá trazendo coisa ruim pra sua vida se afasta. Aí é melhor, porque daí você não precisa você ter que afastá-la. Fica mais fácil. Já poupou Verdade. o trabalho que você teria. Ele tira conclusões da cabeça dele maluca que não tá em nada relacionado ao que foi escrito. E no esforço de interpretação bíblica, o catecismo necessita de diversos fatores que tu tem que usar no esforço de exegese, que é um esforço conjunto entre o magistério da igreja, os fiéis, etc. Pois bem, vamos lá. Esse aqui é um estudo que eu tenho tudo anotado do catecismo, que é o estudo que eu faço. Porque todo bom católico ele tem que estudar, às vezes ele tem que entender o que ele quer para não cair em falácias protestantes, por exemplo, e também para não ser um gadinho, né? Teu padre falar bosta na missa e tu saber que ele tá falando bosta. Tu não seguir tudo que ele faz. Entendeu? Tu tem que saber, sim. Tu tem que ouvir uma heresia e já sacar na hora. Tu tem que já ter aquele feeling, tá? Isso aí tá... Pode parar que tá feio pra cá. Pode parar que tá feio isso aí. Tu tem que ter esse feeling. Parágrafo, pé de mosca, parágrafo, pé de mosca, parágrafo, pé de mosca, parágrafo, pé de mosca, parágrafo, pé de... Na verdade, na católica os santos servem para interceder perante você e Deus e não adorá-los. Teve algum que falou aí, ó. Mandou papo reto. Eu sei, irmão, eu sei, mas sabe qual que é o problema no meio disso tudo? É que as pessoas, elas acabam adorando o santo e não o Criador. Mas o problema tá na doutrina ou nas pessoas? Doutrina ou nas pessoas. O problema tá nas pessoas que vão contra a doutrina e tá concordando com a doutrina. Porque você tá falando que ela está indo contra a doutrina e, portanto, ela está errada. Então você tá a favor da doutrina. Tá me entendendo? O problema não é a igreja. O problema é as pessoas que fazem o que a igreja não manda fazer. Porque a pessoa que adora o santo como se fosse uma divindade, como se fosse um deus, tá errada. Tá errada. Inclusive, essa era uma visão que eu tinha quando eu tava começando a me converter. Foi uma das primeiras coisas que eu tive que entender. Porque realmente é espalhada isso. Principalmente em coisas espíritas, essas coisas assim, sabe? Que eu tenho uma história também com isso. Mas daí não é pra agora, pra contar. Mas aí tu percebe, né? Se o problema tá na falta de catequese das pessoas, tá na doutrina em si. Vamos ser sincero e realista aqui. Quantos lugares você já foi de pessoas que se dizem católicas e você vê um pé de santo montado? Se tem uma imagem de santo, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Então tu não pode ter... Esse exemplo da foto já tá bem manjado, né? Mas é um ótimo exemplo. É um exemplo muito bom do que representa. Santa Catarina de Alexandria, por exemplo. Ela morreu lá no século IV, se não me engano. Lá em Portugal, ela foi mártir. Não, lá no Egito, ela foi mártir. A gente tem uma foto de Santa Catarina de Alexandria? Claro que não. Santa Catarina de Alexandria, ela é padroeira dos estudantes. Porque ela foi martirizada
por ela estudar a doutrina e saber rebater todos os argumentos das religiões pagãs que estavam ali, principalmente da família dela, o pai dela que era rei, ela se converteu. E daí ela foi martirizada por causa que os doutores lá da outra religião, que eu esqueci qual que era agora, ela refutava todos, tá ligado? A doutrina dela foi martirizada por causa disso. Eu olho pra minha imagem de Santa Catarina de Alexandria e me dá vontade. Pô, eu lembro, mano. Ela foi fiel até a morte. Virgem em Marte. Ela... Pô, a mulher foi martirizada, cara. Ela deu tudo. Ela tinha o mundo todo de um lado pra ela e Deus do outro. Era só ela negar. Ela escolheu Deus. Eu olho pra imagem de Santa Catarina de Alexandria, é isso que eu lembro. Lembro também como é que ela usou a ferramenta do estudo pra conseguir amar a Deus também. A Santa Catarina de Alexandria, Alexandria era a cidade que tinha a biblioteca de Alexandria, que foi queimada. Cara, o problema não tá em ter um pé de santo. O problema, sim, está em as pessoas não saberem o que é um santo e colocarem ele como uma entidade. Isso sim é um problema. E eu concordo com o Xandão quando ele fala isso. Mas aí é uma falta de percepção dele em relação a ao que eu já expliquei do que é um santo. Entendeu? A pessoa reza. Foto de santo, etc. Eu, por exemplo, eu já falei aqui, eu gosto de São Bento. É um santo que eu acho bacana, mas eu nunca orei pra São Bento. Você não tem que orar pra São Bento, mano. Tem que orar pra ele interceder por ti. Porque ele é mais íntimo e mais próximo de Deus que tu. Ah, mas como assim? Tô falando isso sim. Tô afirmando que São Bento era mais íntimo e mais próximo de Deus que tu. Eu oro pro Criador. Eu acho legal o santo. Tipo, eu acho. Poxa, não, mas se tu pede pra alguém orar por ti, se tu ora por alguém, mano, qual que é o sentido de tu não poder orar? Pedindo pra um santo orar por ti. Alguém que tá mais próximo do Criador que tu. É evidente. Todos nós somos filhos de Deus, mas tem pessoas que são mais próximas de Deus, sim, que eu. E eu posso, sim, pedir pela intenção dessa pessoa, por ela ser mais próxima de Deus que eu, para que ela interceda por mim. E não tem problema nenhum nisso. Assim, Paulo falou, orai uns pelos outros, a gente intercede um pelos outros. Aqui na Terra. Mas daí os protestantes materialistas vão falar, mas os santos estão mortos. Eles não podem falar, a gente não crê no Deus da vida não, né? A gente não crê na vida eterna, né? Não foi para isso que Cristo morreu não, né? Não foi? Para quê então? Tá? Então essa questão aí, cara, eu já expliquei, né? Acho legal de ver, ó. Por exemplo, você vem aqui, ó. Reza de São Bento. Tipo, sei lá, eu acho legal isso aqui, tá? Que te protege e tal, é bacana. Só que eu nunca rezo pra São Bento. Eu rezo pro Criador. Agora, eu sei a diferença que existe entre você rezar pra isso aqui e rezar pro Criador. O que eu vejo é que tem muita gente que, por não ler a Bíblia, por isso que eu sempre falo que a pessoa tem que ler a Bíblia, ela acaba adorando os santos e não entende isso daí que você acabou de falar. Que o santo aqui, na verdade, que eles colocam como santo, né, que já é uma coisa questionável, ele seria uma... Pô, questionável, vai olhar a vida do cara. Vai olhar a vida do cara, pelo amor de Deus. ponte para te fazer chegar até o Criador. Mas aí acaba que a pessoa, em vez de chegar até o Criador, ela chega no santo e fica no santo. E aí? Quando a pessoa perde o horizonte que o santo é a união dele com Cristo, é óbvio que isso vai acontecer. Mas é um problema catequético. Não é problema da doutrina em si. 4 Drac mandou 5 Por que reais. ninguém chega e explica pra ela? Olha, você não pode orar pro santo. Porra, Isso é pecado. O único que é quantos digno carros você de já receber comprou a sua com donut? oração é o Criador. Por que isso não é explicado? Entende? A pessoa não lê a Bíblia, às vezes acaba morrendo só no santo. Então, Não consegue definir se tu tiver uma busca verdadeira e genuína pela verdade. Agora vamos colocar o esforço de interpretação bíblica que deve ser levado em conta na hora de interpretar a Bíblia. Para interpretar é necessário entender. por isso que ele, na verdade, do meu ponto de vista, Jesus Cristo está acima de tudo isso. Do próprio Criador. Por exemplo, Jesus Cristo. Você não pode comparar Jesus com São Bento, por exemplo. Jesus Cristo, ele é um receptáculo do Criador. Tem uma música protestante chamada
Só tu és santo. Uma clara afronta à igreja católica, aos católicos. Fala, só tu és santo. É uma música protestante. E eu não tenho problema nenhum de escutar essa música, de ouvir essa música. Porque Jesus é o santo. Jesus é o santo. O santo só vai ser santo com base se configura Jesus. Simples assim. Tá? É simples assim. Óbvio que Jesus está acima de tudo isso porque a base, a métrica da santidade é a união com Cristo. Essa é a métrica, cara. A união, a caridade. Simples assim. Criador. 115, Ele é uma extensão 3 a 8. do próprio Criador. Jeremias 10, 3,4 Jesus Cristo está acima de tudo isso. Isaías, Por isso que 42, ele, na 8, verdade, Êxodo do meu ponto de vista, 24,57. ele é a única ponte que te liga diretamente pro Criador. Pra mim é isso. É. Vamos pensar assim também, né? Porque para ele entrar no mundo, ele passou por uma porta. Jesus é a escada. Jesus é a escada. Mas para ele entrar no mundo que liga os homens definitivamente a Deus, ele teve que bater por uma porta. Que foi a Virgem Maria, que falou sim. Entendeu? Então por isso que a gente tem uma veneração maior pela Virgem Maria. Sacou? Mas sim, Jesus é a escada. Por isso que Jesus obrigatoriamente tem que ter 100%, ser 100% Deus e 100% homem. Porque senão não teria como ligar esses dois pontos, entendeu? Ligar a vida divina com a vida humana. Se ele não fosse 100% Deus e 100% homem, que é o que a gente chama de união hipostática, o sacrifício dele não valeu de nada. De nada. De nada. Porque Jesus era só mais um homem, que era considerado o Messias, filho do Criador, como os israelitas gostam de falar. Isso com Y, né? Não sei se é exatamente isso que o Alma Negra que ele postou lá, mas eu acho que é mais ou menos isso que eles querem dizer. Mas não, cara. Jesus obrigatoriamente tinha que ser 100% Deus e 100% homem para essa ponte poder acontecer. A gente chama disso de união hipostática. E ele teve que bater na porta para entrar no mundo. Foi óbvio que Deus poderia realizar o plano salvífico dele sem a Virgem Maria. É óbvio. Deus não é dependente de suas criaturas. Isso é um princípio. Tá? Deus ele independe de toda a criação dele. Se toda a criação dele sumisse no estalar de Deus, ia só restar ele. Ele continuaria aí. A criação não. Mas Deus escolheu ser dessa forma. Através da Virgem Maria e tal. Tá? Gustavo superchatei R$2. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Mas eu não vejo problema na pessoa gostar de santo nem nada. Isso aí pra mim é uma coisa até Réveillon, bacana. superchatei Eu só acho que as R$2. pessoas invertem as Inverte coisas. em Mas daí também, me fala se algum protestante ele já parou pra... Ele tem a humildade de chegar e falar, pô, esse cara, ele amava a Deus de uma maneira que eu não consigo, que eu não amo. Esse cara tava num outro nível, mano. Nunca vai falar isso. Porque eles perderam a noção de hierarquia, cara. Não, vamos falar isso. Perderam a noção de hierarquia. Por isso que essa questão da demonização dos santos é que faz todo mundo virar mini Lutero desesperado. Tá? Esse é o problema. Aguarde o sábado. A pessoa quer falar que gosta de tal santo, que acha legal, bacana, mas a partir do momento que ela passa a rezar pro santo e coloca ele no lugar do Jesus Cristo ou do Criador, ó, palavra do Criador percebe que aí o segredo é buscar diretamente. houve uma Essa é a definição de idolatria, inclusive. Colocar algo no lugar de Deus. Mas eu já expliquei por que um santo não é isso. troca, uma O véu foi distorção, né? rasgado. A Bíblia condena até quem acredita em ídolos, não é apenas adorar. Salmos. Pois é pecado. A idolatria é um dos pecados mais graves. Eu falo aqui toda vez na minha live. E daí o protestante que faz isso vai lá e tem a foto do Neymar na capa do celular dele. A foto de fundo do celular dele é o Neymar. Ele fica o dia inteiro postando status do Mbappé, do Cristiano Ronaldo. Mas não. Eu ver a vida de um santo, reconhecer, ter um grande respeito para alguém que amava Cristo mais do que eu. A gente venera o santo pelo amor que ele tinha a Deus. Essa é a métrica, cara. Tá me entendendo? Já tu fica colocando um Mbappé no fundo do teu celular e reclama que a gente usa os santos como um exemplo, entendeu? Olha, é muita contradição, mano. O brasileiro, inclusive, acho que nesse sentido, ele é um dos que mais peca. É o pior que tem, mano. Os caras idolatram qualquer bosta, mano.
Qualquer ídolozinho de merda. Cara, sei lá, velho. Qualquer famosinho. Cara, tem gente que vive a vida vendo notícia de famoso, tá ligado? Vendo negócio já de Picon, Zé Felipe. Mas não. Isso daí tá tudo bem. Eu ficar o dia todo vendo só a vida desses caras, idolatrando, meu Deus do céu. Curtindo tudo, mas não. Aí eu olhar a vida de um santo, ter ele como exemplo de vida, de santidade, não dá. Aí não pode. Aí eu sou um idólatra. Para, né, mano? Bom dia a Extremamente todos. idólatra. Shalom, shalom a todo mundo. Que o Criador, que Hashem, abençoe todos vocês. Beleza? Tamo Valeu, junto, Xandão. irmão. Manda um Amém. salve aí pra galera do Paradão Eliseu. Salve Todo pra vídeo, galera. Criador, que Hashem, abençoe todos vocês. Galera do Pará, do Anzeu. Tak mandou 5 reais. Ok, eu entendo. O homem já foi condenado ao inferno, pois somos uma maldição hereditária de Adão e Eva. A salvação é uma oportunidade, pois não seria justo. O homem já foi condenado. Não é que o homem já foi condenado ao inferno, né? Jesus Cristo veio pagar pelos nossos pecados. Então, nós, na verdade, a gente tem uma chance de ser salvo. Claro. Então não dá pra falar que a gente foi já condenado de antemão. Como que eu poderia... O que acontece? Jesus, assim que a gente caiu, Deus, assim que a gente caiu, ele prometeu o Messias. Então as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, com base na crença no Messias que viria. Entendeu? Então não foi só a partir de Jesus que as pessoas salvavam. explicar isso? Tipo assim, aqui nós somos... Em questão de justiça, pô, Jesus não fez nada, tá ligado? Ele foi condenado no nosso lugar. Mas é assim que se cumpriu a justiça divina, porque pra reparar uma ofensa infinita, que é uma ofensa a Deus, é uma ofensa infinita, precisaria que o próprio Deus sacrificasse, entendeu? Então meio que a dívida foi paga de maneira justa. Agora, realmente, se a gente fosse colocar, tipo, se era justo que Jesus morresse, fosse condenado ali sem ter feito nada, realmente não era. Mas ele se fez pecado por puro amor. Entendeu? Ponto aí do 4Z Track. os pecadores, ponto. A nossa balança já tá negativa, certo? O que deveria existir é um esforço do ser humano para tentar equilibrar essa balança e superá-la, deixá-la mais positiva do que negativa. Porque para cada ação boa que... Mas protestantes não... Sabia que protestantes não tem isso, né? Só a fé que salva. Eles falam assim, ó. Peca fortemente, mas crê com mais força ainda. E a fala lá de Jesus, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Não. Por isso que pra eles não tem santo, é todo mundo igual. Não tem pessoas que se esforçaram mais para amar a Deus, que abdicaram demais, que se mortificaram mais. Não tem. É todo mundo igual. Todo mundo igual. Perca na noção de hierarquia, que é a própria estrutura da realidade. você tem, sua balança já estando negativa, o impacto que aquela ação boa vai causar é mínimo. Então, até você conseguir equilibrar essa balança e conseguir chegar próximo da salvação, de ser escolhido para ser salvo pelo Criador, você tem um longo caminho aí, uma longa trajetória, entende? Mas, a priori, nós estamos condenados, né? Claro, porque somos imperfeitos. Uhum. Então, tipo... A vida é como se fosse uma escada rolante, cara. Se a gente ficar parado sem fazer nada, a gente vai pro Sheol, velho. Esquece. Vai lá pro fracasso eterno. A gente tem que correr e se esforçar muito pra conseguir passar por uma escada rolante que tá descendo. Se a gente ficar parado, a gente só desce, tá ligado? E o esforço pra subir é muito maior. É exatamente. É isso aí que ele falou mesmo. É complicado isso daí. Mas tem pessoas que serão salvas, né? Não sabemos quem ou quantas. O que a gente sabe só é que será uma minoria. Elias Pedro superchatei de 5 reais. Porque a maior parte Vou já fazer virou um escravo vídeo do pecado. explicando o que é um santo. Um santo é santo com base ele se une a Jesus Cristo. E não tem glória nele mesmo como uma entidade. Isso daí eu acho bacana fazer, Elias, um vídeo falando sobre isso. Eu acho legal. Porque o que eu vejo que pessoas, inclusive católicos, né, principalmente católicos, eles distorcem as coisas. Eles invertem a regra. Eles não sabem o que é um santo e acabam adorando o santo, rezando para o santo. Quando na verdade deveriam rezar para o Criador. Aí, novamente, o problema está na doutrina das pessoas que não seguem a doutrina pela ignorância. Pois bem, se isso era uma barreira para virar católico, a doutrina católica não é contra, não fala para te adorar um ser humano, não, jamais fala isso. Até porque, como eu já falei, mas vou repetir mais uma vez, a gente venera um santo. O santo ele tem mais ou menos glória, entre aspas, com base
quanto mais ele ama a Deus, maior a caridade que ele tem. Pedro Amorim mandou R$5. Salve super, na Bíblia está escrita em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É, exato, eu sei. Sim. O Pedro... Qual é o nome dele? O Pedro Amorim. O caminho, a verdade, a vida. Alguém lembra de ter falado os 50 mil caminhos, as 50 mil verdades, as 50 mil vidas? Não, né? Mas do mesmo jeito, todas as denominações protestantes está tudo certo, tudo correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É, exato, eu sei. Por isso que eu não posso concordar simplesmente com tudo que a Igreja Católica fala. Eu tenho uma simpatia porque eu gosto. Eu fui criado sob os moldes tradicionais da Igreja Católica, eu gosto. Mas aí é que tá. A coisa que eu falei é coisa de catequese. E realmente isso aí não é ensinado mesmo. Por isso que eu também tô estudando pra ser catequista, porque eu quero fazer diferença. Eu não quero só reclamar, entendeu? Mas muita coisa que eu falei era pra ser ensinado na catequese. E é uma falha muito grande da igreja nisso. Tá me entendendo? Acaba gerando maus fiéis. E um dos maiores motivos da falta de crença das pessoas, o catecismo vai falar bem no início aqui. Vai falar bem no início. Um dos maiores motivos das faltas de fé das pessoas é o mau exemplo dos fiéis. Mau exemplo dos fiéis. E a gente se fez concretizando na realidade, né? Infelizmente. Eu acho uma igreja ótima, bacana, mas assim... Eu Jeremias não fico me Game apegando Paz a isso, mandou entendeu? R$5. A igreja e a doutrina em Xandão, si. Eu não você me apego acha a nada que é disso. possível fazer Porque, novamente, se não conseguiu se aprofundar... É aquele esquema que eu falei, tá? Tirar todas as dúvidas, que vai chegar uma hora que... não vai ter mais pra onde fugir, tá ligado? Já vai ter tirado tudo e não vai ter muito que vai sobrar. o golpe do ripo? O Dempsey errou. Eu estou treinando uma arte marcial chamada Sanda. Tem boxe envolvido. Aí É real que fez. O golpe, na verdade, Chupeta me ajuda. Jack Paura, Dempsey. Para descobrir a intenção dos autores, deve ser levado em conta as condições da época, os gêneros literários. A gente tem que entender o que o agiógrafo quis dizer. A expressão agiógrafo, que é a pessoa que escreveu a Bíblia, por exemplo, o Gênesis, escreveu o Gênesis, foi Nada a ver com o que a gente tá vendo, né? entender que o agiógrafo, que é a pessoa que escreveu a Bíblia, por exemplo, o Gênesis, escreveu o Gênesis, foi o agiógrafo que recebeu a inspiração da palavra de Deus, do Espírito Santo. Tá. A gente tem que entender o que o agiógrafo quis dizer. O que o agiógrafo quis dizer, não o que tu quer que ele tenha dito, tá? Para descobrir a intenção dos autores, deve ser levado em conta as condições da época, os gêneros literários da época, a cultura do agiógrafo, os modos da época, o jeito de sentir, o jeito de falar, o jeito de narrar, o espírito em que foi escrito, segundo a escritura inteira, segundo a tradição viva da igreja, segundo a analogia da fé, que é a coesão das verdades do conjunto da revelação, então uma coisa não pode contrapor a outra. Os sentidos do texto, o sentido literal, o sentido espiritual, o sentido alegórico, o sentido moral, o sentido anagógico. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de tu for interpretar um texto bíblico. Cara, isso aí pra mim é outra coisa que é discutível. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo isso daí. Se o cara recebeu inspiração divina, direta do Espírito Santo pra escrever a palavra, aquilo que o Criador fez, Gênesis, por exemplo, pra mim, da minha interpretação, aquilo simplesmente é um relato literal de como a Terra foi criada. Pra mim, os 5 primeiros textos, grandes textos da Bíblia, o Pentateuco, aquilo ali é algo que deve se levar em consideração de maneira literal. Se eu estou recebendo uma inspiração divina para escrever um livro de regras sobre como a humanidade deve caminhar por esse mundo, o Criador está dando essa oportunidade para mim, como eu posso ficar levando em conta, então, a cultura da época, coisas que se relativam aos anseios e percepções do ser humano, que por sua vez é muito menor do que, obviamente, a percepção do espírito sobre o qual ele teve inspiração para escrever a Bíblia? Perdão, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, tá? Vocês percebem a diferença entre uma pergunta de um NPC e uma pergunta que a pessoa que está prestando atenção não está sendo falado? Então vamos lá. Por que a gente tem que levar em consideração o agiógrafo?
Porque eles não entraram em um transe e para escrever a palavra de Deus. Não foi assim. Eles estavam escrevendo e sem saber, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, que só escreveu tudo estritamente lá. Mas eles, obviamente, Deus escolheu que se fosse dessa forma, ele ia escrever da maneira dele. O agiógrafo não vai escrever como nos tempos modernos. Não, ele vai escrever com base nas capacidades dele. Porque senão todos os textos da Bíblia teriam a mesma estrutura igual. Seria tudo exatamente como Deus falou, todo mundo igual, porque todos são inspirados. Então Deus teria que agir tudo da mesma forma, no mesmo estilo de escrita, na mesma forma, e não. Porque Deus escolheu agir através dos humanos, através do homem. Tá? Então a gente tem sim que levar em conta todas as formas como eles se expressavam naquela época, etc e tal. Porque um cara lá há 3.000 anos atrás, 3.000 antes de Cristo, ele não vai se expressar como a gente vê no mundo de hoje. Tá me entendendo? O agiógrafo era como se fosse um coadjuvante na escritura, por causa que ele ia falar só com base ele ia falar com base na forma como ele sabia se expressar, entendeu? Na forma como ele se expressava. Ele não entrou num transe e todos os agiógrafos ficou igual, escrevendo da mesma maneira, igualzinho, não. Teve sim essa parte esse fator humano na forma de expressar as verdades. Tá me entendendo? E outra coisa, essa questão de literal, tem muitas coisas sim que é verdade literal, sim. Mas, por exemplo, a gente pode chegar lá e ler, por exemplo, Jesus subiu na barca de Pedro para pregar à multidão que estava na praia. Tá bom. Jesus se utiliza da barca de Pedro para pregar às pessoas, para expressar a sua palavra, para espalhar a sua mensagem. Tá, vamos lá. Alguns católicos já devem ter pegado. Ele se utiliza da barca de Pedro para pregar uma mensagem. Qual que é o sinal disso? Jesus se utiliza da igreja fundada em Pedro, estruturada em Pedro, para espalhar essa mensagem. A barca de Pedro. Jesus está dormindo no barco enquanto as tempestades estão acontecendo. Jesus, não vês que estamos perecendo? Aí Jesus vai lá, acorda da barca e acalma os mares. Jesus está com a igreja mesmo nos momentos de dificuldade. Mesmo que aparenta que ele esteja dormindo. Mesmo com os escândalos. Mesmo com os teólogos da libertação, um monte de coisa. Bispo pedófilo, um monte de merda. Jesus está na barca. Tá, mas se a gente for levar só o sentido literal, a gente não consegue entender essas verdades também, entendeu? Por exemplo, lá em Gênesis. Vamos ver aqui em Gênesis. Ó. Inclusive já estava aberto aqui. Gênesis. Inclusive é uma dúvida que eu tenho para os peixandão, tá? Essa questão de Gênesis ser 100% literal. Porque vamos ver aqui, ó. Se eu querer fazer outro vídeo, eu vou fazer agora, tá? Ó, Deus fez todo mundo. Haja luz, houve luz. Noite. Ó, primeiro dia. Haja luz. Deus chamou Deus a luz dia, as trevas chamou a noite. Primeiro dia, tá? Haja entre as águas um limite para separar as duas partes. E Deus finalmente deu o nome de céu, a tarde passou e o raio, e amanhã segunda. Esse foi o segundo dia. Tá. Então diz que as águas que estão sobre o céu reúnam-se num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus otorgou o nome da terra, a parte seca, e a massa das águas que haviam se juntado chamou de mares. Soube Deus que isso era bom. Que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E a terra fez brotar toda a vegetação, ervas dão sementes, etc. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Tá bom, aqui foi o terceiro dia. Árvores produzem frutos, dão sementes, etc e tal. Aí declarou que haja luminares, colocou as luzes no céu, fez iluminar toda a terra, andamentos de dia e da noite. Quarto dia, fervilhem as águas, servir de seres vivos, criou os animais. São todas as aves, também de acordo com suas espécies, observou Deus, está nos abençoando, declarando, seja fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares. Quinto dia.
que a terra produz seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, etc e tal. Então Deus terminou. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ó, percebam que aqui foi feito no terceiro dia. Essa aqui é a Bíblia King James, tá? Foi feito no terceiro dia a vegetação. Porque as terras são cobertas todo tipo de vegetação. Ó, terceiro dia. Beleza? Então vamos lá. Então Deus terminou, façamos ser humanos a nossa imagem e semelhança. Deus abençoou e ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, blá 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 blá. Esse foi o sexto dia que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano no sexto dia. As árvores e plantas no terceiro dia. Gênesis capítulo 2. Começa todo o relato. Deus faz um relato de novo. Entendeu? Então vamos lá. Essa é a história do início da humanidade. Tá, assim foram concluídos ser feitos a terra no sétimo dia, Jesus havia terminado e tal. Peraí. Ó, essa é a história do início da humanidade no tempo de Noé. Deus criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido. Porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, os fontes da água brotavam e regavam todas as superfícies da terra, Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra feito de argila e soprou suas narinas no fôlego e tornou-o um ser vivente. Tá. Não havia ainda brotado nenhum arbusto. Então o Senhor modelou o ser humano, suas narinas e tornou um ser vivente. Mas lá atrás a gente tinha visto que no capítulo 3, no dia 3, tinha sido criados os arbustos e no dia 6 tinha sido criado o homem. Então como é que aqui modelou o ser humano, argila, e não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido? A gente viu aqui, ó. Que a terra e assim a terra fez brotar toda a vegetação, que não semente não se espécie, árvore e tal. E observou Deus que isso era bom. Terceiro dia. Essa é uma pergunta que eu tenho pro Xandão mesmo, tá? Como é que a gente pode tirar, como é que a gente resolve esse problema então? Que era tudo puramente literal. Obviamente que tem a verdade histórica nessas palavras. Mas também tem muita coisa aqui que estão subentendidas, como a barca de Pedro, por exemplo. Adão e Eva tinham uma felicidade humana. Aí eles pecaram contra Deus. Tinham toda a felicidade humana possível no Éden. Aí eles pecaram contra Deus. E escolheram a felicidade de Deus. Tem meio que roubar a felicidade de Deus, assim. Então o que aconteceu? Deus coloca um anjo na porta do paraíso e não deixa eles entrarem. Deus fala assim, ó, nesse mundo vocês não vão ter felicidade perfeita. Vocês vão sofrer. O anjo é como se fosse a barreira que barra aquela felicidade, aquela completude, aquela plenitude da felicidade humana nessa vida. O anjo representa isso também, mas não significa que não tinha um anjo lá também. Sacou? Mas percebe que tem esses dois sentidos? Tem esses dois sentidos. A gente não pode dizer que não tem. Então por isso que a gente tem que levar em conta isso, entendeu? Ixi. Não faz sentido pra mim isso, entendeu? Eu acho que isso abre portas para as pessoas relativizarem a palavra e distorcerem as coisas, sabe? Porque daí sempre vão querer levar a conversa pra esse lado. Ah, mas você tem que interpretar desse jeito. Não, mas daí você tem que interpretar assim. Aí outra pessoa vai falar, não, mas a interpretação certa é desse jeito. Mas é isso que acontece no protestantismo. É exatamente isso que acontece no protestantismo. Tá entendendo? Não, mas na verdade é assim. Aí acaba que no final das contas, em meio a tantas aberturas para tantas interpretações, a verdade, o eixo central daquilo que foi escrito sob inspiração divina, não vem. Ou seja, isso abre portas para as pessoas, por exemplo, questionarem Gênesis, sendo que lá em Gênesis é claro qual que é o formato da Terra. A Terra descrita em Gênesis é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, de maneira literal. Não tem interpretação de outra coisa senão isso aqui. Só que as pessoas ficam entrando com essa conversa do tipo, mas você tem que levar a cultura. Tudo isso aqui que ele falou, ó, vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Tudo isso tem que falar. Já expliquei isso aí, né? Por que Deus utilizou de mentes humanas.
A gente vê isso claramente, que tem diferença de escrita, da forma que eles escrevem em Marcos, em Lucas, em João. Todo tem muita diferença, cara. Muita diferença, porque Deus se utiliza o hagiógrafo, os evangelistas também, se utilizaram da lente deles, como seres humanos, para poder revelar a palavra. Porque senão todos os livros seriam escritos da mesma maneira, com a mesma estrutura. Entendeu? Por isso que a gente tem que sim levar em conta os hagiógrafos. E porque eles não vão falar algo que não está na cultura deles, algo impossível que eles nunca souberam. Que não seja revelação de Deus. Mas eles vão se expressar da maneira como eles têm a possibilidade, claro. Sentido espiritual, então uma coisa não pode contrapor a outra. A tradição viva da igreja, segundo a analogia da fé, que é a coesão das verdades do conjunto da revelação, então uma coisa não pode contrapor a outra. Eu tenho que ir pra missa, tá? Então eu vou... Tô também com a voz rouca já. Então eu vou continuar o react depois, tá? Pô, vai ficar muito grande isso aqui. Eu até queria que ele visse, eu vou provavelmente postar cortado os vídeos, entendeu? Valeu aí, rapaziada. Já volto.